termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Segundo Léo Link, o Neto rescindiu, não é isso? Neto foi embora. Exatamente. O Botafogo está perto de anunciar os goleiros Warleson e Gabriel Batista, além do lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzon e o volante Domingos Andrades. Todos já acertados com o Botafogo. Os anúncios devem ser oficializados a partir da próxima segunda-feira. 1:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, está jogando o Santos do campo de defesa pela meia direita. 0-0, placar do jogo, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão voltou a Bandeirantes, está de olho. Miguelito domina pela meia direita, rente a linha lateral dos técnicos, ele tenta o passe atrás. Volta para Igor Vinícius, que não consegue o domínio. Escapou do Vinícius, foi-se embora pela linha lateral, é Manuel. O Botafogo sai jogando pelo campo de defesa. Alex Telles para fazer a cobrança, placar de 0-0, 2 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. O Brasileirão está de volta no microfone da Bandeirantes. Alex Telles arremessa a bola nos pés pela meia esquerda. O Guinho sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga, é para o domínio de Justino pela meia direita para Vitinho adianta para o campo de ataque, faz o break frente à marcação. Lucas Emanuel, ele fez a parede bem para Vitinho na ponta direita. Luan Pérez firme, ele vem por baixo de perna esquerda para botar para fora. Se adianta o zagueiro do Peixe, põe a lateral. Manual para a equipe do Botafogo voltar pela meia direita. Uma mania de, tô querendo falar seleção, é por causa da Copa, né? Recomeça a seleção do Botafogo no campo de defesa na meia esquerda. Alex Telles já foi de seleção, domina pela canhota, ele pisa na bola. Lucas Veríssimo vai à frente dele, também já foi de seleção. Volta a jogada pelo campo de defesa. Mas quer saber o que jogando. Não é de seleção, Martelli? O quê? A camiseta do Botafogo. Esse foi um problema que não tivemos na Copa do Mundo, né? A parte de trás da camiseta não dá para enxergar o número dos atletas. Não dá para ver que a chuteira do Alex Telles é amarela, aí já ajuda. Lucas Emanuel lá pela ponta direita, tenta levar para a linha de fundo, pedala, balança 2 em cima dele, chega por baixo, firme. Chega tranquilo, Barrel para botar para fora. Arremesso lateral para o Botafogo bater no campo de ataque pela meia direita. Primeiro tempo de bola rolando, 3 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. É a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no Newton Santos. Aqui na Bandeirantes, por enquanto, placar de 0-0. Toma distância, Vitinho vai para a cobrança de arremesso manual. Jogadores do Santos lá para o meio da grande área, sobe também todo mundo do Botafogo. Vitinho arremessa a bola para o meio da grande área, sobe para tocar de cabeça Luan Pérez. Escobar completa, mais Fura Escobar volta para a meia esquerda, Barreal. Firme, Barreal de perna esquerda, afasta, mas volta para a equipe do Botafogo, que tenta o passe à frente. O Ilharão domina, joga a bola pela meia esquerda, tenta descer no contragolpe, errado, pega em cima da marcação, vai-se embora pela linha lateral, Manual. Pro Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. 4 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Placar de 0-0. Leandro Guerreiro, comecinho de jogo. 0 Botafogo, 0 Santos. Pouco mais estudado, jogadores voltando. Dá um medinho, Guerreiro. Muito cedo para fazer uma análise ainda, Martelli. Os dois times, né, tentando sair para o jogo. Bem corrido por causa do gramado sintético, mas ainda é cedo para fazer uma análise do que o Santos e o Botafogo podem apresentar dentro do jogo. Vai para o campo de ataque, equipe do Santos pela meia direita, domina Miguelito está no campo de defesa, em placar de 0-0, 4 jogados, Miguelito volta pelo campo de defesa, trabalha Gustavinho, Gustavo Henrique gira o jogo pela quarta zaga, bola nos pés de Lucas Veríssimo, capitão, ele erga a cabeça, chapa, jogada pela meia direita para Gustavo Henrique está trocando de posição com Igor Vinícius vai embora, Gustavo Henrique volta pelo campo de defesa, ele trabalha para Lucas Veríssimo pela meia direita para Gustavo Henrique leva para o campo de ataque, cruza a fronteira, mete a bola para Igor Vinícius, que ele volta o jogo. Sem pressa pelo círculo central do gramado. Arão domina, volta pela quarta zaga. Domina pela meia esquerda. Luan Pérez cruza a fronteira, mete a bola na canhota para Escobar por dentro, volta para Roleiser pelo campo de defesa para Luan Pérez. Relógio vai marcar 5 minutos jogados deste primeiro tempo. O Santos desce para o campo de ataque. 5 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Passe errado, à frente, corta a marcação. Vem por baixo. Ferrarense de perna direita, tira. Toca de cabeça, chega o Luan Pérez para botar para fora. Em arremesso manual para a equipe do Botafogo bater pela meia direita. Você tá rindo, né, Everton? Sabe tá que eu tô lembrando? Da Copa, Everton. Não, eu tô lembrando o último jogo que nós fizemos antes da parada pra Copa. Nessa mesma formação, inclusive, um São Paulo e Remo. Esse começo de jogo tá me lembrando aquele. Lembra, Martelli? Calma, menino. Aquele lá foi ruim demais. Não vamos voltar com um jogo ruim daquele nível, né? A gente tá comendo filé mignon há quanto tempo, Guerreiro? Copa... Nada contra quem não come também, né? Nós estamos comendo filé mignon há um tempo. Aí chegou, né, um negocinho mais duvidoso, mas calma. O brasileiro tem seu charme. A gente faz o Campeonato Brasileiro, a gente ama o brasileiro. Vai melhorar, calma, minha gente.
Está jogando a equipe do Botafogo no campo de defesa. Ferrarese, ex-jogador do São Paulo. Ele chapa a jogada para Justino. Justino volta o campo de defesa para Ferrarese. Ferrarese pela meia esquerda. Ele gira para Justino. Justino pelo campo de defesa na meia direita. Aos 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Ferrarese volta no campo de defesa pela meia esquerda. O Guinho tenta o lançamento à frente para ninguém. Toca de cabeça a quarta marcação do Santos. Volta pela meia direita. Igor Vinícius perdeu, sofreu a falta. Alex Telles pede o cartão. Dispara o jogo. Igor Vinícius puxa Alex Telles, pede cartão, é falta pro Botafogo bater pela meia esquerda em Everton. Mas aí algo que tá parecido sim com Copa do Mundo, a demora para sair a primeira falta do jogo, apenas com 6 minutos o Igor Vinícius deu uma vacilada pelo lado direito da defesa santista, perde a bola e na sequência puxa o Alex Telles que se preparava para uma arrancada. Primeira falta do jogo a favor do Botafogo, é o mesmo Alex Telles que tá ali ao lado do camisa 11, Matheus Martins, para cobrança da falta a favor do Fogão. Falta para a equipe do Botafogo bater pela meia esquerda. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, toma distância para fazer a cobrança, tá lá. Matheus Martins tomou distância, levantou na segunda trave no alto, toca de cabeça, toca mal, mas tira a marcação do Peixe. Volta para a esquerda, volta para a equipe do Botafogo, Matheus Martins no meio de dois, escapou do primeiro, não passou do segundo e agora. Tome contra-golpe pro Peixe. Marreal para Roleiser pela meia direita, solta pelo corredor central de sua intermediária. Miguelito dominou, voltou para a meia esquerda para Marreal. Dentro da grande área ele bateu mal demais o Barreal. Mas mal demais o Barreal. No grande lance do Roleiser, ele bota o Barreal dentro da grande área, ele bate rasteiro no centro do gol, Everton. E tudo começa com uma falta do Botafogo e o Santos saindo em disparada. Belo contra-ataque armado pelo Roleiser. Na sequência ele dá o passe pro Miguelito que se atrasa. Já deveria ter passado antes pro Barreal pela esquerda. O Barreal bate fraco, direto e tranquilo nas mãos de Léo Link para a defesa botafoguense. Quase 8 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Você ligado na Bandeirantes do 107.3 em São Paulo e região metropolitana. Também curtindo aqui na Baixada Santista no 106.7. A Bandeirantes levando a você a volta do Campeonato Brasileiro. Tô de olho aqui, hein? Já vou pra live. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá de volta o Campeonato Brasileiro. 8 jogados é o primeiro tempo de bola rolando. Sai jogando o Santos no campo de defesa. Tenta escapar da marcação lá pela meia esquerda. Tava pressionado. Escobar perde a bola. Fica no bate-bate para a meia esquerda. Chega a marcação do Botafogo. Tenta dominar lá pela ponta direita. Vidalba pressionado por 2. Ele volta. Jogada para o campo de ataque para Medina. Medina pela meia direita. Ele volta pelo círculo central do gramado. Vai-se embora Alex Telles. Alex Telles mete a bola à frente dentro da grande área. Veríssimo só na aproximação por baixo. Viu Matheus Martins chegando em velocidade de perna direita, ele põe para fora. Em arremesso manual para a equipe do Botafogo bater no campo de ataque na meia esquerda. Não tem pressa, vai para a cobrança Alex Telles. Placar de 0-0, Alex Telles toma distância para fazer o arremesso lateral. 8, quase 9 minutos jogados é o primeiro tempo de bola rolando. Alex Telles neste momento 0-0 o placar do jogo. Ele toma distância, vai sim, embora, vai todo mundo em 2 zagueiros para o campo de ataque. Arremessa a bola Alex Telles lá para o meio da grande área. A quarta marcação, Arão subiu, tocou de cabeça, tirou, voltou para a meia esquerda, rasga sem medo algum. Vai lá o Guinho do campo de ataque lá atrás, na entrada da grande área. Léo Link vai ser jogando para a equipe do Botafogo. Léo Link vai para o campo de ataque, ele gira para a esquerda para Justino. Justino tenta descer para o campo de ataque, sobe a marcação, a equipe do Santos. Placar de 0-0, Nilton Santos vazio, Nilton Santos. Dentro da grande área, Léo Link pede. Léo Link agora caminha na meia-lua de sua grande área de perna direita. Ele olha lá para frente, quebra para o campo de ataque. Chega de perna esquerda, não perde, se antecipa, ele dá um toquinho na bola pela meia esquerda para Escobar, erra o passe. É duro, hein? Escobar corta. Volta pela meia esquerda, vai-se embora a equipe do Botafogo. Alex Telles pela meia esquerda, tenta trabalhar a bola à frente, chegou atrasado, Igor Vinícius. Juizão tá mandando seguir. Viram a Copa, né? Manda seguir. Aí o Alex Telles reclama. O juiz diz não foi falta. E para o jogo. O Martelli, ele sinalizou sim a falta e uma vantagem, só que os jogadores do Botafogo pararam a jogada ali e pediram a marcação da falta, né? A jogada do Igor Vinícius para cima do Matheus Martins. O Igor chega atrasado, mas aparentemente não chega nem a pegar no Matheus Martins, mas ainda assim o árbitro paralisa agora sim e marca a falta. Posse de bola, Fogão, campo de ataque. A gente tem que conhecer a arbitragem da Copa do Mundo. Alguns erros é verdade, mas esse ponto, Guerreiro, não dá falta, você tem que ser convicto. Você não viu a falta, você não para. Manda seguir, não foi nada, Guerreiro. Não foi nada, e tanto que o Matheus já tá correndo em campo, né? Caiu sentindo, pedindo atendimento, já tá correndo. Desnecessário, um jogo que tá movimentado. Tem necessidade de parar um jogo, pedir uma falta que não foi.
No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Ele voltou, hein? Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Newton Santos, relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Botafogo 0. Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Bueno. Além deste jogo, outro em andamento é Vitória e Vasco. Segue 0-0 no outro duelo do Campeonato Brasileiro. Placar de 0-0, 11 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai ser jogando a equipe do Botafogo no campo de defesa para a meia esquerda. Alex Telles em cobrança de lateral. Arremessa a bola para Ferrarese. Ferrarese para Alex Telles. Alex Telles pela meia esquerda. Ele volta o jogo para Ferrarese. Ferrarese pelo campo de defesa. Ferrarese não foi bem no São Paulo. Não, foi bem, viu? É que uma hora ele era lateral direito, outrora ele era zagueiro, né, Guerreiro? Outra hora era nada. Que isso, Guerreiro? Sim, verdade. Mas o Alan Franco vocês deixaram embora. Todo mundo tá pedindo pra ir embora, Martelo. É isso que a gente não estamos entendendo. Aquela história, o último que sair apaga a luz. Você viveu isso em algum momento do São Paulo? Nunca. Tá vendo? Diferente. É o São Paulo, um clube gigante. Na época que Guerreiro foi bicampeão, foi aquela trinca seguida, né? 6, 7, 8, tricampeão brasileiro. 2005, campeão de tudo. 6, 7, 8 brasileiro. E hoje, infelizmente, o que vem acontecendo fora de campo se reflete dentro. Vai pro campo de ataque a equipe do Santos pela meia direita, escapa da marcação, Barreal, levantou o balão, Escobar, linha de fundo, ganhou, só soltar pra trás, mal, Miguelito furou, chegou o Barreal, vai voltar, Escobar bateu, travado pelo zagueiro. Mas foi muito mal Escobar, o Barreal deixou ele na linha de fundo livre. Ele não chutou, não passou e depois o Miguelito vai mal também, viu, Everton? Numa bela jogada, e vou destacar, Martelli, com o Barreal caindo pelo lado direito. O Barreal geralmente pela esquerda, ele vem buscar jogo pelo lado direito, é ele que encontra um belo passe. Posição legal pro Escobar pelo lado esquerdo. O Escobar podia ter batido, tentou pro Miguelito, não deu certo na volta. O Escobar acaba carimbando a defesa botafoguense, mas até então o melhor momento da partida. Placar de 0-0, 13 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Chegou o Santos, hein? A bola do Barreal foi bonita, hein, Guerreiro? Tem que reconhecer, Guerreiro. Linda bola. O Santos pela segunda vez. Na outro lance, o Santos saiu com 3 toques. Chegou na área do Botafogo. O Santos está sabendo tocar bem a bola. Tá tendo aproximação, tá tendo velocidade. Tá precisando aproveitar um pouquinho mais, caprichar um pouco mais no chute. Agora dá para pegar cruzado. Acabou se atrapalhando ali e perdeu uma oportunidade boa pro Santos. Vai para o campo de ataque, a equipe do Santos, placar de 0-0, é a volta do Campeonato Brasileiro do microfone da Bandeirantes, desce pela meia direita, Miguelito, boliviano, Miguelito pedalou, balançou em cima da marcação, voltou um pouquinho mais atrás, é para Igor Vinícius pela meia direita para Miguelito encara a marcação, Alex Telles em cima dele, mas o Miguelito dança em cima da bola, ele chapa pela meia direita para Igor Vinícius, que devolveu protocolarmente a bola, sem olhar e sem levantar a cabeça. Quarta marcação, a equipe do Botafogo, Lucas Veríssimo no meio de 2, você vai perder, Veríssimo, deu sorte o Lucas Veríssimo. No campo de defesa ele gira para Escobar pela canhota, tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Peixe. Placar de 0-0, o Santos desce pela meia esquerda com o Roleiser volta para o Iranão pela meia esquerda para Escobar ficou pelo campo de defesa na quarta zaga, Lucas Veríssimo dá um tapinha, a bola rola, bola dos pés de Willianão, Arão pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque para Roleiser erra um passe de meio metro, Roleiser deixou no contragolpe agora para a equipe do Botafogo na meia direita, desce em nenhuma velocidade o Botafogo. Os caras não treinaram, vai para a ponta direita, vem Vitinho, tentou cruzar, explodiu na marcação, a bola sobe, vai para o meio da grande área, quarta marcação do Santos, volta para Cauã que emendou de longe, Brasão! Uma pancada de longe do Guinho, no canto esquerdo, o Brasão não apostou que essa bola ia fora, estava no canto, não quis dar sopa ao azar, ela ia pra fora, é verdade, mas ele põe em linha de fundo, escanteio o Botafogo. Um contra-ataque que parecia despretensioso, mas que acaba no rebote com o Guinho de fora da área, de perna direita, mandando um balaço, belo chute buscando o canto esquerdo, chega pra fazer a bela defesa ali, o Gabriel Brasão, mandando pela linha de fundo. Teremos agora, com 15 minutos, o primeiro escanteio do jogo. E o escanteio pro Botafogo bater lá pela ponta direita, toma distância pra fazer o levantamento, Cristiano Medina, de perna direita, olha pro meio da grande área, em placar de 0-0, Medina bateu curtinho, tentou de letra, pegou no jogador do Peixe. E aí o Igor Vinícius diz que recolheu o braço, é um alvoroço toda a bola.
no meio da grande área. Rasga a zaga do Peixe, volta pelo círculo central. Trabalha a equipe do Botafogo, trabalha lá no campo de defesa com Léo Link. Léo Link tenta quebrar para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça o Escobar. Ele cai no gramado, fica sentindo falta. Toque de cabeça para trás, Veríssimo de perna esquerda. Sem brincar, ele rasga de qualquer jeito, volta de zagueiro para zagueiro. Deixou passar também Ferrarese, está nos pés de Léo Link. Léo Link sai jogando para o Botafogo, 16 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Placar de 0-0, sai jogando a equipe do Botafogo. Ferrarese domina pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, ele cruza a fronteira para Alex Telles. Telles volta, jogada no campo de defesa para Ferrarese. Mas você vê que um jogo depois com menos intensidade, 30 dias, 15 de férias, 15 treinando, tem menos falta mesmo, né, Guerreiro? Bastante movimentação, né? Sem falta, todo mundo tentando jogar, todo mundo procurando espaço, né? Eu tô gostando do início do Santos. O Santos tá tocando bem a bola, apesar que agora o Rolês errou um passe displicente, gerou um contra-ataque, mas o Santos tá tocando bem a bola, tá tentando se aproximar, tá tendo triangulação, evoluiu, né, do que a gente tinha visto antes da Copa. 16 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Arão domina pelo círculo central do gramado. Ele mete a bola à frente para Miguelito. Miguelito trabalha um pouquinho mais atrás para Igor Vinícius. Igor Vinícius domina pela meia direita. Mete a bola nos pés para Gustavinho. Gustavinho revolta o jogo pela quarta zaga. Lucas Veríssimo, capitão. Veríssimo rola a bola nos pés pela meia direita de Gustavinho. Gustavinho vem para buscar a jogada. Trabalha pelo círculo central do gramado. Nos pés de Veríssimo. Veríssimo pela meia esquerda para Luan Pérez. Luan Pérez adianta pela canhota para Escobar. Meu Deus do céu, correndo de costas para a bola, hein? Correndo de costas para a bola, perde o lance, desce para o contragolpe, Botafogo, passe errado também, é difícil, Guerreiro, vai para o campo de ataque, a equipe do Santos, se caprichar pode sair coisa boa, Rolêzer desarmado no carrinho, vai voltar, Tassiano, estica a perna direita, briga pela bola, ninguém trata a bola bem. E aí o Tassiano comete uma falta, bola pro Botafogo no campo de defesa, Everton. Mais uma pra cima ali do Matheus Martins, que estava tentando sair com a equipe do Botafogo no campo de defesa, mas o Santos perde a oportunidade no contra-ataque. O Rolêzer, a tentativa de disputa de bola ali embaixo, o Tassiano acaba não ganhando e na sequência ele puxa descaradamente na frente do árbitro, falta marcada. Placar de 0-0, 18 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Está jogando a equipe do Botafogo no campo de defesa pela meia esquerda. Ferrarese mete a bola nos pés de Alex Telles. Telles volta pela quarta zaga para Ferrarese. Ferrarese domina e volta dentro da grande área. Tá lá Léo Link. Oportunidade para Léo Link. De perna direita ele quebra para o campo de ataque. Vai subir para tocar de cabeça. Tá lá Matheus Martins. Antes dele o zagueiro tira, mas volta pelo círculo central. Escapou da marcação. Toledo meteu a bola nas costas da zaga. Brasão saiu. Se atirou contra o centroavante nos pés. Ele tira. O Brasão viu uma bola nas costas, mas não estava valendo. Tava sim, é que ele está sentindo. Bandeira não dá impedimento. Ele sai nos pés do atacante botafoguense, numa bela enfiada de bola do meio nas costas da zaga. Não fosse Brasão, tinha a chance de abrir o placar o Botafogo no Nilton Santos, hein, Everton? Numa escapada pela esquerda, aparentemente ali do Lucas Emanuel. Numa bela escapada e num belo passe do Vidalba. O Vidalba encontrando um belo toque, na verdade, para o Cauã Toledo. E o Gabriel Brasão, né? Assim como antes da parada da Copa, se atira contra o centroavante e também contra a bola, faz uma bela defesa e na sequência fica sentindo ali uma das mãos. Por isso o jogo tá paralisado, mas a posição era legal, viu? Brasão saiu rápido, como sempre, né? Brasão sempre sendo Brasão, salvando o Santos nos momentos importantes. Saiu rápido agora no pé do Lucas e evitou que o Santos tomasse o primeiro gol numa bela jogada de Botafogo. Lembrando agora, viu, Everton e Martelli, que voltou o brasileiro e tem o semi-automático. Vamos ver se vai funcionar, mas tá tendo, hein? Na Vila Belmiro foi testado no último fim de semana, duelo de quartas de final do Sub-20, Santos e Botafogo. Houve esse teste, inclusive, já na Vila Belmiro. Inclusive, o Sub-20 do Santos eliminou ontem ou anteontem o mesmo Botafogo da competição. A CBF tinha prometido isso para o início do Brasileiro, né? Não rolou. Agora estão olhando para... Estamos em quartas da Copa do Brasil, não é isso? Não, já estamos indo agora para a fase... Copa do Brasil, oitavas? Oitavas, então. Oitavas. Não são quartas, não. Oitavas. Uma segurança, né? A gente tá vendo aqui na Copa do Mundo em andamento ainda, uma segurança enorme. E rápido, né? Agiliza o jogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando pra você. A volta do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, 19ª rodada no Rio de Janeiro, Nilton Santos, relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo.
Botafogo 0, Santos também 0, sem gols. Alô, Lucas Bueno. Martelli, você citou a Copa do Brasil, ela começa no dia 1 de agosto. Dia 1 de agosto, Vasco e Fluminense se enfrentam nas oitavas de final. O jogo de volta da competição começa no dia 4. Teremos as oitavas até o dia 6 de agosto, Martelli. Bem lembrado, é tipo sábado e... né? Sábado e quarta, domingo e quinta, né? Isso tudo emendado, ô Bueno? Exato, o primeiro jogo Vasco e Fluminense começa dia 1/8, o segundo jogo de Vasco e Fluminense, por exemplo, já é no dia 5/8, então é um intervalo muito curto entre o jogo de ida e volta. Leandro Guerreiro, bicampeão de Copa do Brasil, hein? Vai pro campo de ataque agora a equipe do Santos pela meia esquerda, escapa da marcação, Gustavinho Henrique pra cima de 2, perdeu. Tocou por último nele, lateral pro Botafogo. São três finais de Copa do Brasil. Meteu 3 finais já, pai? Perdi uma, ganhei 2. Tá bom. Tá bom, reclamar não. Que isso. Eu não fiz nenhuma final de Copa do Brasil. CESP também não? Também não, Gui. Estamos na expectativa. Vamos brigar pro ano que vem, vamos melhorar aí. 0 Botafogo, 0 Santos, 21 jogados deste primeiro tempo, desce o Santos, mas não se acerta no campo de ataque. Quarta a marcação do Botafogo, tenta descer o contra-golpe, chega por baixo do carrinho, briga o Peixe, ganha Arão pelo círculo central, tá no meio de 3, meteu a bola à frente, Miguelito passou, Miguelito soltou, na ponta direita domina, Igor Vinícius pra Miguelito, capricha Miguelito, meteu o balão nos pés de Barreal escapou da marcação, bateu, explodiu no zagueiro, escapa a bola agora, Arão tomou lençol. O Arão tomou lençol de Cauã Toledo pela meia esquerda, mas ganha a bola a equipe do Peixe. No bate que bate, ninguém trata a bola bem, mas está nos pés do Peixe. William Arão protege e volta pela quarta zaga. Trabalha no campo de defesa, bravíssimo. Chegamos à metade deste primeiro tempo do Nilton Santos, placar de 0-0. Vai para o campo de ataque agora a equipe do Peixe. Tentou passe à frente, Escobar deu certo pela meia esquerda. Tentou escapar da marcação, chegou lá pela ponta esquerda, Barreal vem por baixo, Vitinho. Na cobertura no carrinho, ele vem para botar para fora. Em arremesso manual. Pro Santos bater no campo de ataque lá pela meia esquerda. Alô, Baixada Santista, ligados no microfone da Bandeirantes. Desce o Santos para o campo de ataque aqui na Bandeirantes. Escobar domina, cruza para meio da grande área para ninguém. Mergulha para tocar de cabeça, tira o Justino. Volta na canhota para Gustavinho Henrique para a meia esquerda. Nossa senhora, gente. Everton Ramos. Na descida pelo lado esquerdo, o Barreal acabou vacilando, né? Ele coloca toda a força no cruzamento de perna esquerda, era buscando o Tassiano que estava no segundo pau, mas ele manda pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe botafoguense. Alex Telles está por lá. Lateral pro Botafogo, bater o campo de defesa para a esquerda, Alex Telles toma distância para repor a bola em campo, placar de 0-0. É um campeonato brasileiro em sua 19ª rodada, saiu mal agora o Botafogo, Tassiano roubou, soltou dentro da grande área, Miguelito vai fazer, bateu no gol, sensacional, Léo no gol! O Léo Link salva o Botafogo na grande lambança da zaga botafoguense, deixa Miguelito na cara do gol, Miguelito dentro da grande área de perna esquerda, chapou no canto direito, Léo Link com a ponta da mão trocada com a ponta da luva esquerda. Espalma, pega na trave e não entra, Everton Ramos. Que baita oportunidade, era ele e o goleiro, e o Miguelito perde uma oportunidade muito grande de fazer 1-0 no Rio de Janeiro, né? Uma bela triangulação do Santos, que começa com a roubada de bola do Tassiano pelo lado direito, ele encontra no meio campo o Roleiser, e o Roleiser ele dá aquele toque diferente. Belo passe, buscando o Miguelito livre na área, tentou tirar do goleiro, belíssima defesa também de Léo Link, quarto jogo dele apenas na temporada. Numa dessa, ó, e na sequência um cartão amarelo pro Huguinho, jogador do Botafogo, primeiro cartão amarelo do jogo, uma puxada no meio campo, o árbitro então agora tira o amarelo do bolso, uma puxada na cara do árbitro também pra cima do Miguelito, viu, Martelli? Como é que perde um gol desse, Guerreiro? Ô, Miguelito, cara. Que defesa do Léo Link, é verdade, mas como é que perde o Guerreiro? O Léo Link chegou bem na bola, Martelli, mas não dá pro Miguelito não fazer o gol, né? Dentro da pequena área praticamente, o ângulo direito do Léo Link todo favorável para ele dar a chapada, né? Faltou um pouco mais de capricho, uma oportunidade de ouro. E o toque maravilhoso do Roleiser de primeira, deixando o Miguelito na cara do gol. Eu ia falar uma coisa pro Everton e pro Martelli, nessa volta agora do brasileiro, né, num campo sintético como esse, molhado, os jogadores precisam de uma nova adaptação, né? Às vezes tem uns erros de passe, a bola com um pouco mais de velocidade, eu acredito que é o tempo de bola que praticamente na pré-temporada não deve ter treinado em sintético. Inclusive, o único jogo que o Santos fez foi o quê? Foi no
Pacaembu, não é isso? Pacaembu. Ó, o juiz não deu uma falta agora do Santos, lá Copa do Mundo. Só que agora ele segue o cartão. O Telles adianta, ele é puxado no contragolpe. O Tassiano, ele toma o cartão, segue o critério, né, Everton? É isso mesmo. Tava tentando escapar o Alex Telles e é aquela puxada na cara do árbitro que não tem nem como reclamar da falta. Cartão amarelo lá, cartão amarelo cá. Agora pro Tassiano, camisa 16, o segundo do jogo. Vai pro campo de ataque o Botafogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, 25 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando, a volta do Campeonato Brasileiro, 0, Botafogo 0 também pro Santos, daqui a pouco na Martins, no intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, carrega pro campo de ataque lá pela ponta direita, o Botafogo tenta descer com o Vitinho, Vitinho perde, vem por baixo, legal, bonito, tranquilo, Gustavinho Henrique, ganha a lateral, pro Santos bater no campo de defesa pela meia esquerda, 26 jogados deste primeiro tempo, galera aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vou passar pela live. Os senhores estavam com saudades ou não do Campeonato Brasileiro, hein? Botafogo e Santos nessa 19ª rodada. Se o Brasil tivesse na Copa, não tinha, né, não estava pintando esse jogo. Ou talvez sim, sabe por quê? Não tem ninguém convocado de Santos e Botafogo. Até poderia, né, ter esse jogo, mas de qualquer forma... Como é que é? Danilo. Deixa eu só ver o Botafogo chegando, vem no cruzamento na meia esquerda, saiu na cara do gol, Cauã Toledo e Zulu. O Cauã Toledo sai na cara do gol na meia esquerda. E aí de perna canhota no vacilo do Lucas Veríssimo, ele bate a direita do Brazão, pega muito mal na bola. Passa 1,5 metro do gol. Uma chance do lado do Santos, agora a chance do lado do Botafogo, hein, Everton? Um pouco menos clara do que a anteriormente desperdiçada pelo Miguelito, mas o Cauã Toledo também entra na cara do goleiro Brazão. Tentou tirar muito do goleiro, buscar o canto direito dele, mandou pela linha de fundo, só tiro de meta. Vai pro campo de ataque o Santos, lançamento para a esquerda, para Escobar, bateu desvio na marcação, escanteio. Escanteio pro Santos na ponta esquerda, eu quero abraçar a live, mas o jogo não deixa. Melhora agora o jogo, Barreal na canhota, ele domina, bate dentro da grande área, Vitinho bota em escanteio pro Santos, Everton. E se no lance anterior foi ele quem cruzou lá da direita para a esquerda, agora é ele quem recebe pelo lado esquerdo, tentou bater direto pro gol. Ela desvia no Vitinho no meio do caminho e o Santos vai ter com o Barreal o seu primeiro escanteio no jogo. Escanteio pro Santos bater pela meia esquerda, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, toma distância para fazer o levantamento, Barreal. 28 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando, Santos no ataque, Barreal, autorizado, levantou na primeira trave no alto, tiro, zagueiro botafoguense, volta para a meia esquerda, Roleiser devolve lá para o meio da grande área, ninguém, dentro da pequena área, Léo Link para ficar com ela, já repõe com pressa, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Helder sem papas na língua, saímos de uma Copa do Mundo para assistir isso, dá até um desânimo, calma que ainda tem Copa do Mundo sábado e domingo. Bruno Pereira aqui conosco, Vivaldo Junqueiro, obrigado. Maricel também dizendo um oi aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gil, Pati, muita gente ligada na Bandeirantes. Grande Regina também conosco. Por enquanto 0-0, placar do jogo, 29 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Santos desce para o campo de ataque, na meia esquerda, tenta escapar da marcação, Barreal cruza para o meio da grande área, mergulha Ferrarese, toca de cabeça, volta para a meia esquerda, insiste com Gustavinho, Gustavo Henrique, ele trabalha para Igor Vinícius se perder perigo, Igor Vinícius dominou de longe. Bateu no gol, Everton Ramos. Que lance, hein? A triangulação dele com o Miguelito foi até boa, viu? O Santos descia pelo lado esquerdo ali também com a presença do Barreal. Ela volta pro Igor Vinícius na meia-lua da grande área, ele tenta rasteiro, manda quase saindo ali na bandeirinha de escanteio. Pegou mal demais na bola. Só tiro de meta que favorece a equipe botafoguense. De certa forma, desespera às vezes, Guerreiro. Pegou na orelha da bola o Igor Vinícius, mas foi o que o Everton falou, a aproximação do Santos, a triangulação tem saída, quer caprichar um pouco mais, né? Agora há pouco o Miguelito teve a chance de abrir o placar, perdeu, mas o Santos tem que insistir nesse toque de bola, nessa aproximação, que logo vai ter mais oportunidade. E no lance lá do Cauã, o Martelli, o Cauã não olhou pro Brazão, ele tinha a oportunidade de dar um tapa pro fundo, tirar o Brazão da jogada e fazer o gol. Chegou pegando também, querendo definir logo, e perdeu uma grande oportunidade pro Botafogo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão 19ª rodada, ele voltou, é Brasileirão 19ª rodada, Nilton Santos, chegamos a 30 minutos jogados do primeiro tempo.
Botafogo 0, Santos também 0. Que o Dia de Esportes da Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Chega mais bueno. Pra quem já tá com saudade da Copa do Mundo, no sábado dá pra matar essa saudade, porque França e Inglaterra se enfrentam às 6 horas da tarde. No domingo, Espanha e Argentina se encaram às 4 horas da tarde. Sábado tem disputa pelo terceiro lugar. Domingo tem a grande final da Copa do Mundo. E é claro que a Bandeirantes leva você os dois últimos grandes jogos da Copa do Mundo. Escanteio marcado para o Botafogo bater lá pela meio direita. Toma distância para fazer o levantamento. Tá lá posicionado Vidalba. Vidalba com a 77 nas costas para fazer o levantamento. Ele sai da bola. Fica ali como opção também. Alex Telles, está mais pro Telles, hein? Tá mais para Alex Telles. Alex Telles de perna esquerda para fazer a cobrança de escanteio lá pela ponta direita. Ele tá com o braço direito erguido. Escanteio para o Botafogo bater placar de 0-0. Vai Alex Telles, é autorizado para o levantamento. São 7 na grande área do Botafogo. Alex Telles na primeira trave levantou. Lucas Veríssimo sozinho na pequena área. Toca de cabeça, quarta a marcação do Santos que desce em contra-golpe. Miguelito ganhou na meia esquerda, adiantou demais. Ele adiantou demais, o Miguelito tá marcado, arremesso manual pro Santos bater o campo de ataque para a meia esquerda. Não era do Santos não, viu? Que até o Miguelito ficou surpreso, hein? Essa bola era do Botafogo, hein, Everton? O Guinho acaba chutando a bola e ela bate por último no jogador santista, no Miguelito. Ele inclusive estava saindo da bola quando viu o árbitro fazendo a marcação. Jogadores do Botafogo se desesperaram, foram para cima ali do Rodrigo José Pereira de Lima, mas posse de bola com o Peixe no campo de defesa. Daqui a pouco o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins a subir para todos os cantos do Brasil e do mundo. 32 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Igor Vinícius fazendo fila de chapéu no campo de defesa, mas é ele, passe errado, agora volta Igor Vinícius. Emanuel domina pela meia direita, tenta descer para o Botafogo, perdeu, ganha o Santos. Santos no contra-golpe pela meia esquerda, é só acelerar, passe por dentro. Nossa Senhora, Jesus, meu Deus, passa da bola, todo mundo do Peixe no círculo central, insiste, vem para o contra-golpe agora a equipe do Botafogo, fica no bate-bate danado. 32 jogados deste primeiro tempo, já o intervalo, a esperança, o intervalo inteligente da Bandeirantes com Ana Martins. 0-0 placar do jogo, vai para o campo de ataque, mas tem que dar uma colher de sopa, os caras estavam parados. Não seja tanto assim, né, Martelli? Você não joga bola, você não jogou, não é isso, Guerreiro? Eu não posso acabar com eles se eles estavam parados, Guerreiro. Nessa aí o juiz fez um corta-luz ali, acabou atrapalhando o Barreal no passe do Igor, mas é o que eu te falei, Martelo, o campo tá rápido, tá veloz, tá molhado, é sintético, tem com um pouco mais de capricho nesse toque de bola, né? Tentar tocar mais próximo do pé do seu companheiro. Vai para o campo de ataque a equipe do Botafogo, vem cruzamento da meia direita para a meia esquerda, cruza tudo a extensão da grande área, mas volta para a meia esquerda, vai pitar o cruzamento na segunda trave, não é um Arão. Sozinho o Arão sobe para tocar de cabeça, quarta marcação do Santos, mas volta para o Botafogo pela meia direita, um tapa na bola para Vitinho, Vitinho na linha lateral da grande área, cruzou no mergulho, Luan Pérez sobe de cabeça, vem no soco, tirou pra ação, afasta, mas volta para a esquerda, novo cruzamento, Arão de novo, Arão gigante dentro da grande área, tira, volta para o Botafogo na meia esquerda, Alex Telles perdeu, e agora vai ter que correr, Miguelito domina pela meia direita, nossa que vontade, hein, Miguelito? Olha o passe errado do Miguelito. Jesus, num contragolpe para o Santos, e aí faz a falta o jogador do Peixe. A bola é para o Botafogo na meia esquerda, Everton Ramos. Pede uma oportunidade, a bola acaba batendo ali também na marcação do Botafogo, e na sobra o Guinho é empurrado pelo Roleiser. Por isso, falta marcada, a quarta do Santos no jogo, e o Botafogo vem para cima em busca do primeiro. Vai para o campo de ataque o Botafogo, 34, quase 35 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, perde a bola também lá pela ponta direita, Emanuel, volta no contra-golpe, capricha Peixe, Miguelito cruza a fronteira, corredor central da intermediária, entre as pernas do zagueiro, escapou do primeiro, não soltou a bola, perdeu, mas o juiz dá falta, hein? O juiz dá falta no Miguelito pela meia esquerda, e uma chance para o Santos, sem não, hein? Sem não. O lance entre as pernas foi bonito, hein? Ele deixou o Justino na saudade. Depois, o juiz achou uma falta para o Santos, viu, Everton? Que eu confesso também não ter visto ali um toque do Justino
mais pelo conjunto da obra, eu acho, essa falta marcada pelo Rodrigo José Pereira de Lima. Vinha atacando, vinha saindo da defesa. O Miguelito foi derrubado e a falta tá marcada. É uma falta perigosa na bola parada, quem sabe, reta final de primeiro tempo, o Santos vai em busca do primeiro. Teve o toque ali, depois a gente viu, né, Guerreiro? Teve o toque, o Justino foi juvenil, né? O Miguelito já tinha adiantado a bola, já estava sob o domínio do Botafogo, ele acabou chegando atrasado, acertando o pé do Miguelito. O Miguelito, quando ele pega a bola, se ele olhar para o outro lado, o Barreal tá sempre entrando em velocidade. É só ele fazer essa virada, essa metida de bola, que o Barreal está na cara do gol. Mas às vezes ele acaba prendendo e acaba desperdiçando as oportunidades do Santos de contra-ataque. Falta para o Santos bater pela meia esquerda. Barreal toma distância para fazer a cobrança. São 5 jogadores do Botafogo cobrindo o canto direito do goleiro Léo Link. Barreal toma distância, o quinto saiu, ficaram somente 4. Ele abriu bem a barreira, hein? Ele abriu bem o meio do gol. Barreal toma distância, eu sei que não é ideal, mas talvez um destro aí caprichasse melhor, porque ele abriu o centro da barreira. Até por isso, vai lá Igor Vinícius. Igor Vinícius e Barreal. 36 minutos jogados, falta para o Santos na meia esquerda, perigosa, Léo Link no gol. Vai Igor Vinícius, partiu, ameaçou e não foi. Ameaçou, não foi. Vai Barreal, Barreal toma distância, bate à direita do gol. O Léo Link pulou por pular, reclamação do avanço da barreira. O Barreal parte à esquerda do goleiro, mas estava na bola o Léo Link, hein, Everton? Batida boa, inclusive, do Barreal, mas ele tira bastante da barreira com a perna esquerda. Buscava o canto direito da meta defendida pelo goleiro, ela se perde em linha de fundo. 0-0 no Newton Santos. 36 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, placar de 0-0, 0 Botafogo, 0 também para o Santos. Tiro de meta para o Botafogo bater, Léo Link toma distância. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins a subir para todos os cantos do Brasil e do mundo. Para o 107.3 para São Paulo e para a região metropolitana. Para o 106.7 na Baixada Santista. O novo dial pegando legal para todos os cantos do Brasil. Falta do Igor Vinícius no campo de defesa, a bola pro Botafogo na meia esquerda, é isso, Everton? Isso, uma falta por trás ali do Gustavinho para cima do Cauã Toledo. Também no campo de defesa santista, já no ataque da equipe botafoguense. Alex Telles é o encarregado da cobrança. Maricel tá aqui conosco, Vivaldo Junqueira. Inclusive tem um gol de destro no Morumbi, dessa mesma posição aí que o Barreal tava, que o senhor guardou, hein? Eu tenho o vídeo aqui, hein? Eu tenho esse vídeo, Guerreiro. Não foi no Morumbi, não. Foi no não? Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Deixa eu ver aqui se você tá mentindo. Martelli, no São Paulo dá pra bater falta, não? Tá doido? Rogério Ceni. Eu ia falar isso. No Corinthians tinha Rogério e Ricardinho. No Fluminense, Petkovic. No Vasco, Juninho Pernambucano. Na Rússia tinha um tal de Kakulov. No Japão tinha um Hulk. Dá pra bater falta? Não, pera aí, depois disso aí. Imagina você batendo no ombro do... né? Do Rogério, mandou o Rogério segura lá, irmão. Ó, mandei, ó. No intervalo, se a Ana quiser, tá o gol do Guerreiro aqui de falta. Mandei pra live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Porque do jogo mesmo, acho que melhores momentos, deve ter 15 segundos. 38 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, Botafogo 0, Santos também 0. Vai para o campo de ataque, o Santos. Vilharão dá uma chapa na bola pela meia esquerda para Rolizer. Rolizer pela canhota para Escobar. Escobar volta o jogo na meia esquerda. De novo para Rolizer. Rolizer recua. No campo de defesa pela quarta zaga. Luan Pérez, o canhoto, abre a jogada dentro da grande área. Ele volta. Tá de vinho. Brasão de primeira, de perna direita para Arão. Arão também de perna direita para meia direita para Lucas Veríssimo, que de chapa de perna direita. Volta na pequena área. Vai para a bola Brasão. Brasão quebra para o campo de defesa na meia direita. Errado, Brasão. Manuel para a equipe do Botafogo bater no campo de ataque para a meia esquerda. 39 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando. Léo Link na entrada de sua grande área, de perna direita ele quebra, tenta quebrar para o campo de ataque para a equipe do Botafogo, corta a marcação do Peixe, briga por ela no círculo central, ganhou mais uma. Rolaser escapou da marcação, passadas largas, pedalou, balançou, não tem ninguém. Não tem ninguém, vai ser obrigado a voltar na meia direita para Igor Vinícius. Vinícius de primeira para Miguelito, que bela hora de letra para ninguém, corta a marcação do Botafogo, que sai jogando pelo campo de defesa na quarta zaga aqui na Bandeirantes, em placar de 0-0 por enquanto. Botafogo 0, Santos também 0. Trabalha pela quarta zaga Ferrarese para a meia esquerda, ele tenta descer para o campo de ataque, prefere o passe por dentro, vem para buscar a jogada o Guinho gira lá pela meia direita para Justino cruza a fronteira em velocidade, mete a bola para Vitinho abriu pela ponta direita, perdeu na marcação, chegou para baixo, tira, rasga a zaga do Peixe. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Brasileirão, ele voltou. 19ª rodada, Nilton Santos, Rio de Janeiro. Relógio marca 40 minutos do primeiro tempo. Botafogo 0. Santos também 0. E perdeu agora, Veríssimo vai apitar o primeiro gol. Chute por cobertura do Brasão. Gol do Botafogo. Lucas Emanuel. Num gigante vacilo do Veríssimo, minha Nossa Senhora, de um zagueiro para o outro, Luan Pérez soltou curtinho para o Veríssimo, vinha em alta velocidade de trás, o Matheus Martins, ele bate a carteira do Lucas Veríssimo de perna esquerda, bota a bola nos pés de Lucas Emanuel. O Emanuel saiu na cara do gol e de perna esquerda ele cavou, ele encobriu, ele foi gelado, frio, deixou Brasão no abraço. Na marca dos 40 minutos jogados deste primeiro tempo, Lucas Emanuel cavou, Brasão chorou, tá no fundo do gol, aberto o placar para a explosão dos poucos torcedores do Botafogo lá no Nilton Santos. Desespero, hein? Ô zaga do Peixe, ô Santos, que isso, Santos? Agora no Nilton Santos, Lucas Emanuel faz 1 pro Botafogo, 0 para o Santos, Everton Ramos. Numa verdadeira lambança da defesa santista que se complica com Luan Pérez e Lucas Veríssimo. O Veríssimo achou que tinha todo o tempo do mundo para dominar a bola, para pensar para quem passar, mas não tinha. Cauã Toledo veio atrás, deu um toquinho e deixou Lucas Emanuel iluminado. Primeiro, estreia dele no profissional da equipe botafoguense, na vaga do artilheiro Arthur Cabral. Ele vai e na frente do Brasão não tem medo. Uma cavadinha pro fundo da rede. Lucas Emanuel, 79, nas costas, Botafogo. 1-0 para cima do Peixe. Leandro Guerreiro, o VAR entrou em ação, viu, posição era boa, bandeira do impedimento. Agora, o Lucas Emanuel tem que fazer exame de sangue depois, hein? Ver se tá tudo certo, se tá correndo bem, porque o cara é frio. Na cara do Brasão ele encobriu como se nada, hein? 1 Botafogo, 0 Santos, Guerreiro. A oportunidade que o Santos teve não fez, o Botafogo num vacilo da defesa, né, do Santos, né, que teve a oportunidade 2 vezes de despachar a bola para frente, primeiro com o Escobar, né, depois com o Veríssimo, acabou perdendo a bola e tomando um gol, né, numa bobeira tremenda, né, mais bobeira da defesa do Santos do que mérito do Botafogo na criação da jogada, mas o Botafogo tem nada a ver com isso. 1-0 Botafogo. 43 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Daqui a pouco vem um intervalo no microfone da Bandeirantes. Ana Martins revendo o lance. Nossa, que vacilo da zaga, gente. Meu Deus, 43 mil, tá caído o Arão. O que acontece com o Arão? Ele subiu numa dividida há pouco, Martelli, e levou a pior, viu? Tá caído, camisa 15 santista, 34 anos. Tava ganhando todas pelo alto, principalmente no campo de defesa, quando o Botafogo fazia cruzamento no alto, 1,81 m para o William Arão, conhecido do torcedor carioca, né? Também uma grande passagem pelo Flamengo. O William Arão caído agora vai se levantando e o árbitro acabou assinalando falta para cima dele, viu? Achei que ele tinha paralisado por ter sido um choque de cabeça, não. Falta marcada para o Santos no ataque. 44 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. É falta para o Santos bater pela meia esquerda. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 1 para o Botafogo, 0 para o Santos. Lucas Emanuel marcou até o momento o único gol do jogo. E Peixe, hein? E Santos, hein? Falta para o Santos bater pela meia esquerda. Calma, torcedor do Peixe. Alô, Baixada Santista, tem jogo pela frente. Barreal toma distância para fazer a cobrança de falta. Essa é de longe, não dá para ir direto não. Barreal, essa é de longe, da intermediária. Vai Barreal, autorizado, levantou para ninguém. No alto, corta a marcação do Botafogo, volta para o círculo central, Gustavo Henrique, recua para Igor Vinícius, que vai voltar. Ele vai voltar no campo de defesa, sai jogando, opa, novo erro de zaga, quase se não fosse Brasão.
quase se não fosse Brazão. Brazão quebra para o campo de ataque, não domina legal. Gustavo Henrique tira de qualquer jeito por pouco. Igor Vinícius não deixou de novo o jogador do Botafogo na cara do gol. E vem Santos na meia esquerda, limpou a marcação, bateu o Barreal, espalmou, Léo Link vai voltar para Rolenzer não consegue a sequência. Igor Vinícius corta a marcação do Botafogo, volta para a meia direita. Igor Vinícius na entrada da grande área para Rolenzer de longe, levantou segunda trave, tocou de cabeça contra o zagueiro, Escanteio, Santos na ponta esquerda na pressão, Everton. Num belo lançamento do Rolenzer, buscando ali o Barreal, a marcação do Vitinho, é quem se antecipa para mandar pela linha de fundo e a destacar, bela defesa do Léo Link, mais uma vez parando o Barreal que vai para a cobrança de escanteio, vamos até os 49, 4 minutos de acréscimo. Passamos dos 45, portanto vamos até a 49 deste primeiro tempo, toma distância, Barreal para o levantamento, escanteio cobrado na segunda trave, no alto toca de cabeça, tira, afasta a marcação do Botafogo, volta no corredor central de sua intermediária com Escobar para a esquerda para Barreal tá pressionado, vai ter que se virar, senão vai perder, se perder um perigo. Barreal descolou lateral e aí fecha o tempo ali. Mas cara, seu juiz, ele empurra a bola no peito do jogador do Botafogo, deixa seguir, cara. Você viu que é simulação, deixa seguir. Quando ele para, na minha visão, Guerreiro, ele atesta que é um lance para confusão. Pô, lá, fechou o tempo, gente. Foi nada. Pô, não é legal, beleza, não é legal, empurrou a bola, fica de longe, a gente tá aprendendo, fica de longe, levanta, segue o jogo, porque quando ele para, ele dá seriedade à situação, entende, Guerreiro? Quando ele para, ele fala, opa, foi sério, e não foi nada, ele atesta a confusão, não precisa disso, Guerreiro. É desnecessário, né? O jogador do Santos também poderia ter batido a bola rápido, né? O Barreal, né? Nada, cara, nada, isso é uma vergonha, cara. Ô Martelli, eu vou dar o destaque aí do primeiro tempo para a arbitragem. Pelo menos nesse jogo, muito boa a arbitragem. Agora ele não levantou o tom, ela tá tranquilo, apitou, deixou o jogo correr, aplicou os amarelos quando teve que aplicar. Espero que a arbitragem continue assim, né? Nessa volta do Brasileiro, continue assim até o final do Brasileiro, serena, tranquila, apitando só o necessário. Agora teve essa confusão do Matheus. O Matheus agora, cara, assim, a gente fica chateado quando vê um negócio desse no futebol. Faz o jogo ficar parado por 2 a 3 minutos, num lance que não aconteceu absolutamente nada. E amarelou, viu? Em dose dupla para os dois que iniciaram aí toda essa confusão. Barreal 22 pelo lado do Santos, Matheus Martins 11 pelo lado botafoguense. 47 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, você ligado no microfone da Bandeirantes, 1 pro Botafogo, 0 pro Santos, gol marcado. Gol marcado por Lucas Emanuel com 40 minutos. Para quem não viu, tente ver e ouvir no intervalo, porque o que fez a dupla de zaga do Santos foi uma vergonha. 1 pro Botafogo, 0 pro Santos. Léo Link está jogando dentro da pequena área de perna direita, ele quebra para o campo de ataque. 47, quase 48 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando o Botafogo no campo de defesa pelo círculo central. O Guinho está pressionado, ele gira pela canhota, mete a bola nos pés de Cauã, Toledo pelo ponto esquerda, meteu para Vidalba mandou na ponta, veio por dentro, vai emendar pro gol no centro. Firme Brazão para fazer a defesa, Everton. E a sorte do Brazão é que ele encaixa bem a batida do Vidalba de fora da área, rasteira, e não dá rebote, porque o setor ofensivo, o Cauã Toledo, já vinha chegando para tentar no rebote empurrar para dentro. O árbitro então sai jogando o Santos no campo de defesa, Martelli. 48, quase 49 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, inverte o lado do campo na meio direito, Igor Vinícius não consegue domínio, corta a marcação, a equipe do Botafogo desce para o contragolpe pela meia esquerda, carrega Vidalba para cima de 2, pedalou, balançou, escapou do primeiro, do segundo, não Gustavo Henrique não, Lucas Veríssimo recua na pequena área, Brazão de perna direita, tira, mas que perigo, vai para o contragolpe agora o Santos, lançamento à frente, Tassiano dominou, tentou limpar pela marcação, pediu um toque de mão, juiz não deu. Vai terminar o primeiro tempo, hein? 1 pro Botafogo, 0 pro Santos. O árbitro do jogo já olha pro relógio no Newton Santos. Rodrigo José Pereira de Lima. 49 jogados. Apita e aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo no Newton Santos. Com reclamações para cima da arbitragem. 1 pro Botafogo. Gol de Lucas Emanuel. 0 pro Santos. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Ana Martins. Boa noite, Martelli. Pois é, o Brasileirão voltou na Bandeirantes para você. E é o seguinte,
A gente já tem aí o Botafogo saindo na frente, 1-0, rodada 19. O Santos que volta dessa pausa aí da Copa do Mundo, né? Com 22 pontos, é o 14º na classificação geral. Tá quase ali encostado na zona de rebaixamento, já que o Vasco é o primeiro da degola com 21. Grêmio e Inter também tem 21 pontos. Botafogo vai fazer jogo atrasado na próxima quinta. A gente acompanhando esse aqui. Vamos chamar o Everton Ramos para acompanhar essa saída aí dos jogadores para o intervalo do Brasileirão, dessa partida de volta aí, abrindo os trabalhos do Campeonato Brasileiro. Aliás, uma confusãozinha ali, quase antes de terminar o primeiro tempo, né, Everton? Boa noite para você. É isso mesmo, Ana. Boa noite para você, para o ouvinte ligado com a gente no intervalo inteligente aqui da Bandeirantes. Reclamação por parte dos santistas ali com o árbitro da partida, com o Rodrigo José Pereira de Lima, porque queriam mais acréscimos, né? A confusão ali na lateral envolvendo o Barreal e Matheus Martins já aconteceu durante ali os acréscimos dados pelo árbitro, então os santistas queriam mais tempo antes de finalizar o primeiro tempo, em que o Peixe vai perdendo. Derrota parcial por 1-0 numa lambança da defesa do Luan Pérez e do Lucas Veríssimo, em que o Santos vê o adversário fazer 1-0. E com esta derrota parcial, o Peixe vai retornando, né? 21 pontos nesse momento, 15º colocado. O Santos está na mesma pontuação ali do Vasco da Gama, ou seja, sinal de alerta ligado. O Cuca já disse que esse jogo era um jogo de 6 pontos, então a equipe deve voltar diferente, seja com mudanças ou até mesmo com atitude em campo para buscar a vitória, a virada, né, nesse duelo decisivo aí de 6 pontos direto contra o Botafogo, que também está na parte de baixo da tabela, Ana Martins. Obrigada, viu, Everton? Retificando então 21 pontos aí para a equipe do Santos. Deixa eu chamar, Leandro Guerreiro tá com a gente aqui no nosso intervalo inteligente. Guerreiro, além de saber do seu parecer aí sobre essa primeira etapa, o Everton colocou bem, uma lambança da defesa do Santos, que é um dos grandes problemas da equipe do Peixe, que pelo visto, nessa pausa não teve muita mudança em relação à fase anterior do Brasileirão, né? Boa noite para você. Boa noite, Aninha, prazer sempre estar ao seu lado aqui. É uma lambança coletiva, Aninha. O Escobar teve a oportunidade de jogar para fora ou recuar no brasão. Ele deu espremido, né, na parte defensiva, né, pro Veríssimo, que o Veríssimo de costa, né, com 2 jogadores pressionados, acabou perdendo a bola. Teve também a oportunidade do Pérez ter despachado também a bola antes de dar pro Veríssimo, e acabou sendo a bola roubada pelo Cauã, que sobrou pro Lucas Emanuel, que tranquilamente finalizou e fez o gol. Mas o Santos teve mais oportunidades, né? O Santos teve oportunidade, Miguelito teve uma chance claríssima na cara do gol escancarado, só para ele fazer o gol. Ele acabou chutando, né? E o Léo Link fazendo uma grande defesa, né? Eu acho que é mais mérito, né? Eu acho que é mais erro do Santos do que mérito do Botafogo. O Botafogo tá saindo com esse placar, e nesse primeiro tempo gostaria de destacar a arbitragem. Deixou o jogo correr, deixou o jogo fluir, não parou o jogo por qualquer falta boba, né? Qualquer lance que parava antes da Copa não tá parando. O jogo tá fluindo, tá correndo bem. Destacar, é cedo para falar de arbitragem, mas foi muito bem até aqui. E a revisão também foi rápida, né? Perto do que a gente tinha há tempos atrás, de 4, 5 minutos para rever um lance. Acho que foi 1 minuto e pouco, foi bem rápido. Então são pontos positivos nessa volta do Brasileirão para a arbitragem. E você falou da arbitragem, inclusive nesse lance da confusão, já nos acréscimos ali entre os jogadores, o árbitro muito calmo ali na paciência para resolver todo o entrave, né? Não tirou o cartão da mão de imediato, foi ali conversando com os jogadores. Muito tranquilo, Aninha, muito sereno, tranquilo, não foi no meio ali, não gritou, não gesticulou, esperou tudo, os jogadores se resolverem entre eles. Quando se resolveu, ele tirou o cartão para quem armou a situação e tudo resolvido. Gostei demais dessa volta, espero que esses árbitros voltam assim, né, para esse segundo tempo, né, segundo turno de Campeonato Brasileiro, para que a gente tenha um futebol mais corrido, um futebol de mais qualidade nesse Brasileirão. Tá certo, então. Leandro Guerreiro com a gente, intervalo inteligente na Bandeirantes. Agora, 8h mais 24, horário de Brasília. A gente vai para um break rapidinho. Futebol é aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Os melhores da Copa, descubra nos jogos finais pela Cazé TV e com a cobertura da ESPN. Na Suda tem playoffs para Vasco e Santos e a Série B continua. No tênis, finais nas gramas de Wimbledon e no ciclismo Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. É Tera! É Tera! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. O maior espetáculo do futebol mundial chegou e a Bet365 está deixando ele ainda maior, com a super aumentada todo dia de jogo, disponível a partir das 10 da manhã. Para que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF 250 de 7/2/2025. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Atendimento de qualidade, sorriso no rosto, conhecimento e disposição para orientar são habilidades dos profissionais de vendas que fazem acontecer, garantindo a máxima satisfação de seus clientes. Uma homenagem da Vonder ao Dia do Comerciante. Nosso obrigado por reconhecerem e recomendarem nossas ferramentas. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Botafogo 0. Santos também 0. E perdeu agora. Veríssimo vai apitar o primeiro gol. Chute por cobertura do Brasão. Gol!
Botafogo! Lucas Emanuel, num gigante vacilo do Veríssimo, minha Nossa Senhora, de um zagueiro pro outro, Lampeni soltou curtinho pro Veríssimo, vinha em alta velocidade de trás. O Matheus Martins, ele bate a carteira do Lucas Veríssimo de perna esquerda, bota a bola nos pés de... Tá aí então a narração do Pedro Martelli para o primeiro gol do Botafogo com Lucas Emanuel. Botafogo que na classificação geral tem 25 pontos, é o 9º colocado, Brasileirão de volta e a Bandeirantes levando todas as emoções para você. Aliás, eu vou girar o nosso plantão esportivo porque outras partidas estão acontecendo nessa noite aqui de quinta-feira, agora 8h31, horário de Brasília. Daqui a pouco a gente chama o Everton Ramos aí para ver se as equipes já estão voltando para esse segundo tempo de Botafogo 1, Santos 0. Lucas Bueno, boa noite para você, meu querido. Boa noite, Ana, todos que nos acompanham na Bandeirantes. Como você disse, além de Botafogo 1, Santos 0, outras partidas estão acontecendo neste momento no Campeonato Brasileiro, não só na Série A. Na Série A temos Vitória 0, Vasco também 0, jogo empatado até o momento. Na Série B, CRB e Náutico. Começou agora um pouquinho, a meia hora, começou às 8 horas da noite, também segue 0-0. Amanhã teremos Bahia e Chapecoense, Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio. Na Série B, São Bernardo e Avaí, Juventude e Cuiabá, América Mineiro e Ceará, Fortaleza e Novo Horizontino, Londrina e Botafogo de Ribeirão. Obrigada, viu, Lucas? Essa rodada 19 que foi desmembrada aí, tem outros jogos, né, na semana que vem, depois aí no final de semana, no próximo só, pós-Copa do Mundo, entramos na rodada 20 do Campeonato Brasileiro. A gente tem aí, Guerreiro, o Vasco com 21 pontos, então essa derrota é muito ruim para o Santos, que precisa reagir. Quem no banco do Santos aí pode ajudar a movimentar esse segundo tempo? Ô, Aninha, a derrota é péssima, né? O Santos também, como o Botafogo também, se o Santos virar o jogo é ruim para os dois, né? Os dois precisam de pontuar no Campeonato Brasileiro. O Tassiano participou muito pouco, Aninha, do primeiro tempo, quase inativo, quase não tocou na bola. Eu voltaria com o Rony, né? Já que o Barreal e o Miguelito estão bem, estão fazendo as jogadas, o Barreal melhor para mim, melhor jogador do Santos até o momento, né? Tá criando bem as oportunidades, né, pelo lado esquerdo, mas o Tassiano não participou, não fez uma parede, não criou nenhuma jogada, não segurou a bola. As bolas que chegaram nele ele acabou perdendo, passando um pouco da bola, até por conta do campo estar um pouco mais rápido, molhado, né, o sintético. Não foi bem nesse primeiro tempo. Eu voltava com o Rony, quem sabe não pode dar um ânimo a mais pro Santos para buscar um empate. Guerreiro, você que já foi jogador de futebol, aliás, viveu um bom tempo do futebol, né? A gente tem uma pausa aí de 40 e tantos dias por conta da Copa do Mundo. Ela pode ter a direita e esquerda, ou pode ser maravilhosa, ou os times podem voltar aos trancos e barrancos também, né? Você acha que aproveitando bem essa pausa acaba sendo positivo para esse segundo turno do campeonato e outras Copas, né, que a gente tem no segundo semestre? A parada é positiva, né? Sempre é positiva para o time, né, melhorar, o treinador encaixar, ter mais tempo de trabalho. O que me assusta é a não chegada de reforço, né? Um time como o Botafogo, que perdeu, né, muitos jogadores, grandes jogadores de seleções, né? Não tem reposição, né? Tá com vários transfer ban aí. Então isso se complica, e o Santos também, de não ter hoje uma vida financeira, uma saúde financeira boa e não poder chegar a reforços, né, à altura do tamanho do Santos. Então isso que me preocupa. Você tá com o mesmo elenco, um elenco que é limitado. Hoje o Everton até citou, o Santos não foi completo, com o banco cheio, recheado. Então isso preocupa a não chegada de reforço, para que você possa ter alternativas, você possa ter jogadores mais experientes, jogadores de mais qualidade, para você tentar fazer algo diferente no restante do campeonato. Então essa é a minha maior preocupação. Você treinar, você fazer algo diferente com o que você já tem, que não foi tão bem no primeiro... aí tá acabando o primeiro turno hoje, não foi bem tanto no primeiro turno, né? Você vê uma certa preocupação aí pro restante do campeonato. Tá certo. Obrigada, Leandro Guerreiro, com a gente no intervalo inteligente da Bandeirantes, 8h34, pelo horário de Brasília. Só lembrar, a gente está falando aqui do Botafogo, que vai jogar rodada atrasada, tá? Na próxima quinta-feira, a partida da 4ª rodada contra a equipe do Vitória, que também está em campo hoje nessa
rodada 19 aí na volta do Campeonato Brasileiro. Aí o Santos, depois de hoje, vai enfrentar a Chapecoense na rodada 20. Deixa eu chamar o Everton Ramos aqui para ver se as equipes estão voltando, o que pode ser usado aí do banco do Santos também, né, Everton? Vamos dar umas opções, inclusive, Aninha. Nem o Santos e nem o Botafogo ainda retornando ao gramado. Daqui a pouco, em instantes, as equipes devem subir do vestiário. Na verdade, já a equipe botafoguense e agora também o Santos pintando no gramado. Mas eu queria ressaltar aquilo que você já mencionou, tá? Esse duelo direto dos dois agora e duas equipes que vão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, o Botafogo em uma partida atrasada enfrentar equipes que estão ali nessa também lutando contra o rebaixamento. No caso do Santos, a Chapecoense na Vila. No caso do Botafogo, o Vitória. Aparentemente, Aninha, pelos times retornando no gramado, nenhuma mudança para o segundo tempo. Obrigada. Vai com você, Pedro Martelli. Segundo tempo lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Valeu, Ana Martins, do intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. Neste momento nós temos ao lado direito o Santos inteiro de branco, o Botafogo à esquerda, meiões e shorts em preto, a camisa em preto e branco. No centro do gramado tá lá Matheus Martins, ele bate na bola, começa o segundo tempo no Rio de Janeiro. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quinta-feira. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, 1 para o Botafogo, 0 para a equipe do Santos. No Newton Santos, 1-0, eu quero saber. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, comecinho de segundo tempo. O Botafogo é o mesmo? Sim. O Santos também é o mesmo, Everton? Nenhuma modificação em quem está vencendo e também em quem está perdendo. Você queria o Rony, não é isso, Guerreiro? Isso, mas não veio para o segundo tempo ainda. Acredito que o Cuca vai sentir os 10, 15 minutos e vai começar a mexer aí, até porque precisa do resultado. Comecinho deste segundo tempo, Léo Link quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, chega Escobar, põe para fora. Lateral para o Botafogo bater o campo de ataque na meia direita, diga lá. Só para complementar em relação ao Rony, ele que é bastante criticado porque 23 jogos pelo Santos na temporada, também chegou nesta de 2026, um gol apenas, tá? Contra, se eu não estiver enganado, a equipe... Foi em amistoso? Que você falou que eles falam que é amistoso, vale? O do Rony valeu, foi no Campeonato Paulista. Só tô tentando recordar ali na memória se contra Noroeste ou contra Velo Clube fora de casa no interior de Paulista. Primeiro minuto de bola rolando deste segundo tempo, desce o Botafogo, veio o chute a caiu a direita, Brazão. A pancada foi forte, mas foi de longe, deu tempo pro Brazão deslizar e encaixar a bola na direita. Everton. Em mais uma descida da equipe do Botafogo, chute de fora do Cauã Toledo, ele que foi o espertão que roubou a bola na bagunçada da defesa santista no primeiro tempo. A reposição pro Peixe é boa, Barreal pela meia esquerda, tentou escapar, juvenil, Barreal. Nossa, o Barreal vai ser expulso, hein? O Barreal, ele chega, finta, o Justino não cai na dele dentro da área, depois ele comete a falta, o Barreal já tem cartão. E ele sentou um senhor tapa no Justino, passou em branco. Barreal, fosse um árbitro mais rigoroso, Barreal era expulso, viu, o Everton Ramos? Com certeza, viu? E ele tentou bater, ele bateu e tentou chutar também o Justino. Foi infantil demais o Barreal. A jogada pela esquerda era boa, tinha o Justino pela frente, tentou fazer ali a finta, não conseguiu e na sequência fez a falta. Tá pendurado na partida. Falta marcada para a equipe botafoguense. Léo Link na bola. Ele quebra para o campo de ataque, chega o Botafogo, tenta descer, o árbitro para e marca a falta. Marca falta de ataque, portanto, bola para o Santos no campo de defesa. Nossa, mais 3 faltas em 2 minutos e meio, viu, Everton? Começou bem, né? Tudo igual, uma sequência agora com o Botafogo cobrando a falta, indo pro ataque, fazendo uma falta na defesa santista. Portanto, posse de bola para o Peixe. 6-6 em faltas, 12 marcadas na partida. Quase 3 minutos jogados deste segundo tempo. Está jogando a equipe do Botafogo pelo campo de defesa dentro da grande área. Léo Link, ele olha lá por meio da grande área, ele olha lá pro campo de ataque, não vê ninguém. Léo Link, pressionado, obrigado a quebrar pro campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça, Lampérez volta de zagueiro para zagueiro, completa Ferrarese. Ferrarese levanta pro campo de ataque de novo. Lampérez sobe, toca de cabeça, tira, fica no bate-bate, volta pela meia direita, tenta descer pro campo de ataque. A equipe do Botafogo, Lucas Emanuel domina pela meia direita, o autor do gol não quis acelerar, fintou a marcação, voltou pela quarta zaga, no campo de defesa para Justino, na meia direita para a meia esquerda para Ferrarese para Alex Telles, esse sim, ele levanta para o campo de ataque na meia esquerda, chega por baixo a marcação, tiro, chega firme, Gustavinho Henrique põe para fora em arremesso manual, lateral para a equipe do Botafogo bater o campo de ataque para a meia esquerda, na Bandeirantes, 1 para o Botafogo, 0 para o Santos, é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele está de volta.
E aí mais um erro de passe do Ferrarese, ele manda pra fora, é difícil, viu? É difícil você vir de Copa do Mundo. E aí... 1 pro Botafogo, 0 pro Santos. Santos abre o campo de ataque na meio direita, escapa da marcação. Gustavo Henrique trabalhou na ponta direita para Miguelito. Miguelito dominou na quina da grande área. Ele pode cruzar, pisa na bola, já chegou. Toda a marcação do Botafogo se recompõe. Ele mete a bola na direita. Igor Vinícius cruza no meio da grande área. Tira a marcação do Botafogo, volta na entrada da área. Arão pela meia esquerda, calma, parada. Escobar perdeu. Vai pro contragolpe agora, não fosse Luan Pérez. Luan Pérez vem por baixo, tira no carrinho, completa Escobar, volta pela meio direita, tenta ser jogada a equipe do Botafogo, passe por dentro, deu certo, sai jogando tranquilamente Emanuel pela meio direita, para Vitinho, Vitinho levanta para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, mais uma que Veríssimo tira, ele corta, tira de qualquer jeito, volta pela meio direita para Igor Vinícius, Vinícius por dentro para Miguelito, Miguelito pela ponta direita para Igor Vinícius, ele vai para o campo de ataque, ele cruza a fronteira, abandona a ponta, vem por dentro, vai ser obrigado a voltar ao jogo. Igor Vinícius, para desespero do torcedor do Peixe, é enceradeira pela meio direita, ele conseguiu agora sim o passo para Gustavo Henrique, Henrique de trás para Roleiser meia esquerda, dentro da grande área, achou Barreal, fintou, limpou, bateu no gol, voltou Tassiano, não! Tassiano não! Funciona a jogada do Santos. O Roleiser abre, Barreal na meia esquerda, ele domina, bate no gol cruzado, Léo Link espalmou no pé do Tassiano, não, Tassiano! Na pequena área ele foi chapar pro gol. Quantos metros dá da linha do gol até a pequena área? Ele põe por cima do gol o Tassiano. Meu Deus do céu, cara. Como é que justifica isso, Everton? Tem um crédito com a torcida do Santos, até pelos 4 gols na temporada, pelos gols que salvaram o Santos do rebaixamento no ano passado, mas não dá pra perder essa, né? Com o gol aberto, Tassiano perde oportunidades com um destaque positivo na jogada. O Roleiser, o lançamento dele pro Barreal pela esquerda com a perna direita. O Roleiser faz um belo lançamento, o Barreal um chutaço e no rebote o Tassiano desperdiça a chance do empate ao Santos no ataque. Essa é a sua área, literalmente, ô Leandro Guerreiro. O que aconteceu, Guerreiro? A segunda chance clara do Santos, né? O Santos era para estar ganhando a partida. Tassiano agora parece que assustou com a bola, né? Mas novamente eu digo, né? O Barreal, né? Do lado esquerdo, quando ele dribla, vai para dentro, ele consegue coisas boas pro Santos. Vai Santos na cobrança de falta pela meia direita, vai sobrar para Tassiano, isolou, ainda bem, Tassiano. Ainda bem, ele aponta lá pro Bandeira. Ele aponta pedindo o impedimento, porque olha, teve um cruzamento para a área, o Tassiano visivelmente... não, tava legal o Tassiano. A posição do Tassiano era legal, teve desvio na marcação. Põe para fora, os jogadores do Botafogo reclamam. Escanteio pro Santos, na meia direita, cobrava levantamento para a grande área, sobe a marcação do Botafogo, tira, mas que confusão essa marcação, hein? Tira a zaga do Botafogo, agora toma em contra-golpe, sentiu o jogador do Peixe, foi embora, o Gustavinho ficou no caminho, 3 contra 2, o Botafogo vai marcar, o segundo foi atropelado, mas antes veio o desarme. Rasga bem, Igor Vinícius tira. Afasta para a zaga do Peixe, mas volta para o Botafogo na meia esquerda, vai pitar cruzamento na linha de fundo, 2 minutos, tentou escapar da marcação, ele pedala, Vidalba limpou, bateu no gol, Prazão, espalmou, voltou, pode bater no gol, perde todo o ímpeto na meia direita, volta a bola para a equipe do Botafogo, vem cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça, respira Santos. Pode respirar, Peixe. Tiro de meta e me preocupa o Gustavinho que parou de correr. No contragolpe parece muscular, viu, Everton? Desolado, viu, Martelli? Chorando compulsivamente no meio-campo. Ele tentou acompanhar a jogada, coloca a mão na região posterior da coxa, cai no gramado e mais uma preocupação para o torcedor santista para o restante da temporada. Gustavo Henrique, jogador titular deste Peixe, do técnico Cuca, chorando e neste momento recebendo ali o atendimento dos profissionais do departamento médico do Santos. Cuca deve ter que fazer a primeira modificação em instantes. Ele não acredita, ele olha para o céu, indignado também, né? Um misto de emoções do camisa 48, Gustavo Henrique, 21 anos, titular do Santos nessa temporada 2026 em 15 jogos. Já do lado de fora do gramado, com as mãos na cabeça, o Santos deve ter modificações em instantes. Cara, imagem que dá dó, né, Guerreiro? A gente simpatiza, tava jogando bem, titular, sentindo ali, reclamando, chorando, porque voltou agora, Guerreiro. Voltou agora, é triste, né? Torcer pra recuperação ser rápida, né? É um jogo de muita velocidade, né, Martelli? Saiu no contra-ataque o Botafogo, ele vem acompanhando a jogada,
acabou sentindo ali, acho que a parte posterior da coxa. Faz parte, acontece. Levantar a cabeça e seguir. Agora o Tassiano perdeu 2 gols, cara. 2 gols assim, imperdível, viu, Martelli? Ele não dá pra também só ficar lamentando, né? Tem que colocar a bola pra dentro. Falei que no primeiro tempo o Tassiano não participou muito pouco. Agora teve 2 chances na cara do gol, uma sem goleiro, a outra numa jogada ensaiada do Santos, que ele podia ter caprichado. Perdeu 2 lances assim, que não sei se o Santos vai ter novamente. O Everton confirma, por gentileza, a alteração. Vamos lá então, tá saindo com a 48 o Gustavo Henrique para a entrada do 28, Christian Oliva, jogador de 30 anos, contratado nesta temporada 2026, jogador uruguaio, já em campo então com a 28, Christian Oliva, a primeira modificação do Santos com a saída do Gustavo Henrique, que preocupa o DM santista a partir de agora, viu, Martelli? O Guerreiro, vamos lá, o que muda? Oliva em campo com a 28, com o Gustavinho Henrique saindo, primeira alteração por lesão. Como é que muda em campo a postura do técnico Cuca, que perde o jogo já por 1-0? Ou até mesmo, né, ele poderia ter mudado e colocado um atacante? Eu acho que ainda é cedo, né? Não é momento para desespero, né? Já tá com 3 atacantes praticamente, mais o Roleiser no meio. O Oliva também é um bom jogador, Oliva. Vai dar mobilidade também pro Santos, vai continuar em cima. Olha o Santos de novo. Vem Santos pro campo de ataque na entrada da grande área, domínio de perna esquerda, Roleiser pode bater o gol, bateu com desvio, passe esquerda do Léo Link. Passe esquerda do Léo Link, o Roleiser ia fazendo gol de empate. Roleiser, calma, torcedor do Peixe, quase empata o jogo. Escanteio marcado pro Peixe na ponta direita aí, Everton. Ela bate no Justino no meio do caminho, os jogadores do Santos reclamam ali de um possível toque, só que o Justino tava com a mão esquerda, com o braço esquerdo colado ao corpo. Ela se perde pela linha de fundo, engana o goleiro Léo Link, sai em escanteio que favorece a equipe do Santos. Escanteio para a equipe do Peixe bater pela ponta direita, toma distância para fazer a cobrança de escanteio. Santos 1, Botafogo 0 para o Santos. Escanteio cobrado na segunda trave. Foi no alto, Léo Link tirou, voltou, Barreal com gol aberto, bateu no gol. Gol do Santos. Barreal para empatar o jogo lá no Newton Santos em cobrança de escanteio. Léo Link deu um soco na bola, reclamações dos jogadores para cima do árbitro. O Léo Link espalma a bola, ela se oferece a Barreal, que na entrada da grande área domina. Ele teve a frieza, ele teve a calma e ele teve sim o olhar periférico. Na meia esquerda, dominou no peito, perna esquerda, botou no canto esquerdo do gol aberto do Botafogo. Léo Link reclama, Botafogo para Barreal de perna esquerda, bota no canto esquerdo. De certa forma, um belo gol. Barreal para empatar o jogo na marca dos 11 minutos jogados deste segundo tempo. Pro torcedor do Peixe pulsar, estremecer e vibrar. Empata o jogo, Barreal. Agora Newton Santos. Barreal faz 1 para o Botafogo, 1 também para o Santos, Everton Ramos. Com muita reclamação dos jogadores botafoguenses, que pediram ali uma falta do Luan Pérez na jogada. Ele sobe junto do Justino e é o Justino que acaba esbarrando no goleiro Léo Link, que cai. A bola reboteada sobra para Barreal. Álvaro Barreal, camisa 22, o argentino vai à rede de fora, ainda dentro da área, ele manda direto pro gol e ela entra, o goleiro estava batido. Agora o árbitro ouve, possível recomendação do VAR, que analisa o lance. Barreal, 25 anos, camisa 22, o argentino vai à rede, 5º gol dele na temporada por enquanto. Santos 1-1. Leandro Guerreiro, eu não vi nada no gol além do gol, viu, Guerreiro? Também não. Léo Link tromba com o Justino, né? Tem a disputa ali com o zagueiro do Santos. Pra mim nada. Desde o início do jogo o juiz tá apitando certo, correto, deixando os lances seguir. Pra mim novamente, gol legal. Pra mim do melhor jogador do Santos até agora, Barreal. O Santos estava criando, o Santos está tendo oportunidade, estava maduro o gol, tanto que o Barreal aproveitou com gol vazio, né? Porque o Léo Link trombou com o seu zagueiro, ficou no chão esperando uma falta que não houve. E gol legal, 1-1. E o Santos tem tudo para buscar aí o gol da vitória. Vai para o campo de ataque o Santos pela ponta direita, mas tem falta de ataque do Miguelito. Bola pro Botafogo na meia esquerda.
A tentativa de descida pelo lado direito ali, tava com Alex Telles também na jogada. Miguelito chega atropelando, faz falta. É a 14ª no jogo, 7 para cada lado. 7ª falta do Santos. Posse de bola, Botafogo, 1-1 no campo de defesa. Placar de 1 pro Botafogo, também pro Santos, 13 quase 14 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando no toque. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão ele voltou, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, quase, hein, minha zaga do Peixe. 19ª rodada, Nilton Santos, relógio marca 14 minutos jogados do segundo tempo. Botafogo 1, gol de Lucas Emanuel. Santos também 1, acabou de marcar o Barreal. QG de Esportes da Bandeirantes do plantão, fala Lucas Bueno. Na Série B, o CRB abre o placar com o Mikael aos 33 minutos de jogo. Neste momento, o CRB 1, Náutico 0. Leandro Guerreiro 1-1. Agora é o momento do Santos começar a olhar e falar, pô, vou virar o jogo, viu, Guerreiro? O Santos desde o início, Martelli, melhor. O Botafogo saiu na frente com uma lambança da parte defensiva do Santos, não por seu mérito. O Santos teve oportunidades no primeiro tempo claríssimas de fazer o gol, teve no segundo tempo e chegou ao empate. Eu acredito que agora o Santos vai crescer novamente, já está melhor na partida. É manter esse ritmo, né, manter essa aproximação, continuar usando o Barreal do lado esquerdo. E o Santos tem a oportunidade aí de, quem sabe, sair com os 3 pontos desse jogo. Placar de 1-1, tudo igual, 15 minutos jogados, escanteio para a equipe do Botafogo bater lá pela ponta direita, toma distância para fazer o levantamento. Quem é que tá lá? Alex Telles, é isso? É isso mesmo, Alex Telles. Escanteio terceiro do Botafogo no jogo. Escanteio para a equipe do Botafogo bater pela meia direita, toma distância, Alex Telles levanta na segunda trave, furou! Na segunda trave era o gol do Botafogo, ele fura para testar de cabeça, passa da bola, Luan Pérez cai. Tiro de meta e só isso, Everton. Tô na dúvida se o árbitro não marcou uma possível falta para cima do Luan Pérez nessa subida. De acordo com o Brazão indo ali para a cobrança do tiro de meta, aparentemente ele assinalou mesmo uma falta dentro da grande área santista, por isso posse de bola para o Peixe, era o Botafogo que buscava voltar à frente no marcador. 1-1, tudo igual, vai para o campo de ataque, a equipe do Santos domina pela meia esquerda, Escobar solta, lateralmente para Arão por dentro, tenta o passe à frente, perdeu, o Laser perdeu, vem para o contra-golpe, agora o Botafogo é só fazer dentro da grande área, o chute a gol, travado! Lucas Veríssimo se agiganta, Veríssimo se atira contra a bola. Era o segundo do Botafogo, aí não fosse o zagueiro do Santos. Que basicamente deu uma de goleiro e sai comemorando. É para desmarcar pelo menos da lembrança do torcedor aquela lambança no primeiro tempo em que ele também participa. Nessa ele se joga na frente, evita o chute, o arremate a gol e consegue pelo menos rasgar pela linha de lado. Vem Botafogo pro campo de ataque, o chute com desvio, vai fazer o segundo, Brasil no gol! Teve um chute na entrada da grande área com desvio. Ela se oferece ao Cristiano Medina, tenho até dúvidas em relação à posição. Ele sai na cara do gol, ele tem o gol aberto à frente, o Brazão se adianta à frente dele. Vamos ver a posição do Medina, a posição era boa, o Brazão fecha o canto, não pega no Brazão essa bola. E o Medina, meu Deus, o Medina errou o gol. O Brazão fechou, mas nada de Brazão, ele errou o gol. Pega uma curva direita, linha de fundo, tiro de meta e fica o susto, Everton Ramos. Que jogada inacreditável, né, Martelli? Um chute de fora da área, na jogada que nasce no arremesso lateral, a marcação do Santos não tira e o jogador do Botafogo, o Medina, acaba perdendo uma ótima oportunidade. Vai mexer 2 vezes o técnico Cuca em instantes. O Nadson, jovem da base, 17 anos, com a 57. Vai entrar na vaga do 30, Miguelito. Nadson, 57, vai embora o 30, Miguelito. E o Rony tá pronto para entrar também. O Rony com a 11 entra na vaga do Tassiano, 16. Estava pedindo ali o Guerreiro, ó. 11, Rony na vaga do 16, Tassiano. Nadson, 57 na vaga do 30, Miguelito. E vai ter mudança no fogão também. A entrada do 23, o Santi Rodrigues. Na vaga do 11, Matheus Martins. Matheus Martins com a 11, amarelado, vai embora. Santi Rodrigues, 23. 3 modificações, 2 pro lado peixeiro, 1 pro lado botafoguense.
Vamos lá, o Santi Rodrigues está em campo também Rony Natson. Você queria o Rony? Toma o Rony aí, guerreiro. O Rony vem pra quem sabe, né, fazer o gol da vitória do Santos, quem sabe desencantar aí o Santos, né, sair com a vitória. Mas agora no lance anterior, o Medina perdeu um gol inacreditável também, assim como o Tassiano, o Medina na cara do gol, faltou um pouco de tranquilidade para finalizar. Placar de 1-1, tá tudo igual para você ligado no microfone da Bandeirantes. 19 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, 10 para o campo de ataque, o Botafogo pela meia esquerda, Santi Rodrigues, portanto, tá em campo, quem escapa lá pela meia esquerda é Vidalba pela canhota, erra o passe, vem o Santos pro contragolpe, primeira participação de Rony que volta o jogo. No campo de defesa, dá um tapinha de bola de primeira, Veríssimo tenta levantar a bola à frente, corta a marcação, vai sobrar pela meia direita, tenta descer pro campo de ataque, Natson, passe por dentro, no carrinho, brigou o Santos, ganhou, boa jogada de Rony abre a jogada pela meia esquerda para Roleiser antes dele, Escobar pela canhota para Barreal dominou, meteu para os pés de Natson para Barreal na entrada da grande área, daí dá para bater, não chutou, Oliva lançou nas costas da zaga, no alto, o zagueiro tira. Bota em linha de fundo na chegada do Peixe, ganha escanteio, Santos na ponta esquerda, Everton. E o Oliva, que sempre é um destaque pelos desarmes, foi ele quem tentou o lançamento de direita, buscando no canto esquerdo, né, no ataque pela esquerda com o Barreal, chega o Vitinho, se antecipando, tocando de cabeça para fora, o Santos vai ter o 4º escanteio do Peixe no jogo, Barreal na bola. Barreal toma distância para fazer a cobrança de escanteio na ponta direita, Barreal bateu curtinho, tá livre Escobar levantou, segunda trave para virar um jogo, toque de cabeça no meio da grande área, corta a marcação do Botafogo, volta para Roleiser briga, Lucas Veríssimo trabalhou, tentou sair da muralha botafoguense, não consegue o passe à frente, corta a zaga do Botafogo, tenta descer o contragolpe, perdeu, chega o rasgo, tira de qualquer jeito, Rony fica no bate-bate, volta para a meia direita para Vitinho domina, mete a bola à frente para Santi Rodrigues escapa, ele abre a jogada para a meia esquerda, olha o contragolpe do Botafogo, hein, Alex Telles domina lá pela canhota, tenta descer, antes dele Vidalba domina, mete a bola por dentro para Santi Rodrigues para Vidalba abandona a ponta, vem por dentro, nossa, mas que confiança, hein. Na cabeça do círculo central, ele bateu no gol, explodiu na cabeça do zagueiro. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. A volta, Brasileirão voltou. Brasileirão, 19ª rodada, Nilton Santos. No Nilton Santos, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. Botafogo 1. Santos também 1. QG de Esportes, fala Bueno. O Aston Villa está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista brasileiro João Gomes, que atuava no Wolverhampton também na Inglaterra, agora caiu para a segunda divisão, venda que deve ser em torno de 35 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. 21 jogados deste segundo tempo de bola rolando. Leandro Guerreiro, 1 pro Botafogo, 1 também pro Santos, o Guerreiro. O senhor não quer ver mais gols, Guerreiro? Com certeza, o jogo está em aberto, né? O Santos está um pouco melhor, mas o Botafogo também pode ser que melhore seu jogo com a entrada do Santos, ele aí vem driblando, quem sabe o Botafogo não se anima aí e vai atrás da vitória também. O jogo está em aberto, Martelo. Vai para o campo de ataque agora a equipe do Botafogo, chegamos à metade deste segundo tempo, 10 para o campo de ataque a equipe do Botafogo, lançamento na linha de fundo, Alex Telles ganhou, cruzou para trás, subiu para tocar de cabeça, a quarta marcação do Santos, tem um jogador do Botafogo, subiu 7 metros, corta a zaga do Peixe, vem o chute a gol de longe, pegou na marcação, é só caprichar Santos, vai para o contragolpe, Roleiser abriu jogada pela meia direita, perdeu o tempo, pediu a falta. O Igor Vinícius caiu, o juiz não deu. Vem pro contragolpe agora a equipe do Botafogo. Lançamento à frente pela meia esquerda, linha lateral da grande área. Pedala, balança pra cima da marcação. Vidalba soltou pra Santi Rodrigues. Ele domina, gira pra cima do Arão. Arão perdeu. Santi Rodrigues pela canhota. Vidalba tá pedindo, vem cruzamento na segunda trave. Passa na cara do gol. E passa do Lucas Emanuel. Vai à esquerda do goleiro. Brazão só observa, tiro de meta pro Santos e só isso. Uma bela jogada no campo de ataque
por parte da equipe botafoguense. Um belo passe para o Medina, e o Medina, depois de uma bela jogada inclusive do Santi Rodrigues, o Medina busca pelo lado direito, já na segunda trave, o Lucas Emanuel, só que a bola foi forte demais, direto pela linha de fundo. No momento em que cai o Igor Vinícius, havia ali uma preocupação, mas já está de pé novamente. Só tiro de meta marcado para o Santos, que por enquanto vai empatando com o Botafogo no retorno do Campeonato Brasileiro. Martelli. E o Santos está remando para buscar a vitória e a virada lá no Newton Santos. 23 jogados deste segundo tempo, de bola rolando. Um para o Botafogo, também para o Santos. Na Bandeirantes, já o apito final com Ana Martins para todos os cantos do Brasil e do mundo. Tiro de meta, vai de perna direita. Toma distância, Brazão quebra para o campo de ataque, o Ilharão toca de cabeça completa, Barreal para a meia esquerda, ele gira, jogada para Rolizer para Barreal para Rony em velocidade, linha de fundo, foi empurrado, Rony pediu a falta, o juiz não deu. Tiro de meta e só isso. O que está acontecendo aí no plantão? No outro jogo que está rolando neste momento no Campeonato Brasileiro, o Vitória abre o placar com Renato Kaiser aos 23 minutos de jogo. Neste momento, Vitória 1, Vasco 0. 24:30 deste segundo tempo, 1-1, Botafogo 1, Santos também 1. Vai ser jogando o Botafogo no campo de defesa. Trabalha Justino sem pressa. Estava de olho aqui na relação. Qual é o banco do Botafogo, hein? Temos que olhar para o Botafogo também, que podia mudar, hein? Vamos lá. Podia melhorar o que tem em campo. Tudo bem que acabou de trazer o Santi Rodrigues, mas não tem outras opções não, Everton? Tem sim, tem o Edenilson, por exemplo, viu? Raul, Kleber, Lucas, Mateu Ponte, e o Santos vem com duas mexidas. Gabriel Menino deve entrar na vaga do Igor Vinícius, agora ele é só lateral direito, tá? E o Gabriel Bontempo, com a 49 no lugar do Rolizer, 32. Gabriel Bontempo, 49, tá retornando, teve ali um incômodo no pubis durante toda a intertemporada. Camisa 49, um dos destaques do Santos no primeiro semestre. Gabriel Bontempo na vaga de Rolizer, 32. O Rolizer não gosta da substituição, viu? Faz cara ali de poucos amigos ao ser substituído, não tá gostando nada. E confirmando a outra modificação, a saída do Igor Vinícius com a 18 para a entrada de Gabriel Menino, 25. Gabriel Menino, boa. 25 na vaga de Igor Vinícius, 18. Bom, os Gabriéis em campo então. Gabriel Bontempo e Gabriel Menino. E o Leandro está aqui para opinar na quarta alteração do Peixe. Mais por desgaste físico, viu, Martelli? Quinta, né? Perdão, quinta. Já mais por desgaste físico. O Vinícius já estava um pouco cansado, o Menino entra para dar mais gás ali pelo lado direito, e o Bontempo no lugar do Rolizer fez um bom jogo. No primeiro tempo colocou o Miguelito na cara do gol, oportunidade de ouro do Santos, acabou desperdiçando, mas os dois foram bem na partida, não comprometeram nada, e agora entra sangue novo aí para quem sabe o Santos buscar essa vitória. 26 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, tudo igual. Você ligado no microfone da Bandeirantes, por enquanto, 1 para o Botafogo, 1 também para o Santos. No círculo central do gramado, Sérgio jogando a equipe do Botafogo. A gente falava do banco do Botafogo, lembra? Bora lá. Raul, Kleber Lucas, Mateu Ponte, Barreira, o Jordan Barreira, Marçal, o Antony Kadir, Vitor Hugo, Cadu Eric e Edenilson. Alguma opção aí brilhou seu olho, o Guerreiro? O Edenilson entrar no meio campo ali, dá um pouco mais de mobilidade, quem sabe, Um jogador experiente, jogador acostumado a jogo como esse, jogo grande. Quem sabe não entrar na partida e fazer com que o Botafogo pressione um pouco mais o Santos. Placar de 1-1, tá tudo igual, 27 minutos jogados. Eu ia perguntar o banco do Santos, mas acabou, Já foram assim, tinha esquecido por mudança por lesão. O Gustavinho teve que ir embora, então foram as 5 já. O Santos tem o que tem em campo. Rony domina no campo de ataque, ele volta para o círculo central, abertura de bola. Gabriel Bontempo, bolão de gênio na meia esquerda, chegou, Barreal dominou, levou na linha de fundo, perdeu todo o tempo. E aí ele sai de... O Barreal já tem cartão, hein? Justino sabe disso, estava provocado. Agora a bola do Bontempo foi coisa espetacular, hein? Que espetáculo a bola do Bontempo, viu, Everton Ramos? Além do Bontempo, também a recomposição feita pelo Medina, o Christian Medina, que consegue voltar a tempo, toma a frente do Barreal pelo lado esquerdo e consegue evitar com que ele tocasse na bola. Ela se perde pela linha de fundo, vai só acompanhando. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, segue 1-1 no Newton Santos. Quase 28 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, 1 para o Botafogo, 1 também para o Santos. Esse resultado não interessa a ninguém, viu, Guerreiro? Porque o Botafogo tem 22 pontos, está em 12º. Santos tem 21 pontos, está em 15º.
É uma zona perigosa ali, você está flertando com a zona do rebaixamento. Claro que com empate, Botafogo ainda 23, Santos ainda 22. Mas o ideal era vencer um concorrente direto, viu, Guerreiro? Tá muito embolado, né, Martelli, na parte de baixo da tabela, resultado que não interessa nenhum dos dois, né, resultado, para quem tá voltando agora, ruim, mas pro Santos fora de casa buscar um empate, pro Santos é melhor. Vai para o campo de ataque o Santos domina pelo campo de ataque pela meio direita, o Irarão, ele finta a marcação, ergue a cabeça, tenta descer para o campo de ataque, em placar de 1-1, Natson, girou na entrada da grande área para ninguém, chega por baixo a zaga do Botafogo está jogando pelo círculo central do gramado, tenta escapar agora pela meio direita, trabalha de volta para Vitinho quebra para o campo de ataque, viu na cobertura, Luan Pérez, de perna esquerda para botar para fora, 29 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando em lateral para a equipe do Botafogo bater no campo de ataque. Lembrando que o Botafogo tem um grande meia que antes da Copa, hein? Bateu na mesa e falou, não jogo mais. Não jogo mais, que é o Danilo. Que foi pra Copa, acho que já esperava ser vendido. Palmeiras tá de olho, não chega nada de fora, pensou que ia valorizar na Copa. O Botafogo agora faz jogo duro, óbvio. Tá certo, faz jogo duro pra vender, você não quer mais jogar. Saiu antes da Copa, por isso não tá em campo. Mas é um ativo do clube, é um jogador que vale muito, novo ainda. 29 jogados deste segundo tempo, um para o Botafogo, um também para o Santos, que mudaria o jogo de hoje. Lateral para o Santos, bater o campo de defesa para a meia esquerda, toma distância, Escobar vai para repor a bola em campo. Um pro Botafogo, um também pro Santos. Na Bandeirantes, alô Baixada Santista, sempre conosco no Novo Daio. No 106.7, pegando legal para todos os cantos do Brasil. E no 107.3 para São Paulo e para a região metropolitana. Vai pro campo de ataque agora mais uma vez, a equipe do Santos. Não se acerta, Rony, corta a marcação do Botafogo. Aaron perdeu, vem lançamento à frente na ponta direita. Nas costas da zaga, Lucas Emanuel por baixo, Luan Pérez. Se recupere e põe pra fora. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Voltou, hein? O Brasileirão tá de volta. Campeonato Brasileiro. 19ª rodada, Nilton Santos, relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Botafogo 1, gol de Lucas Emanuel, cavou pra cima do Brasão, hein? Santos também 1, gol de Barreal. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu, chega mais o plantão, Lucas Bueno. Após a classificação para a final da Copa do Mundo, a Argentina passa a ser a primeira no ranking da FIFA e ultrapassa a França, que era a primeira antes da final. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quinta-feira. Daqui a pouco, mudanças na equipe de Franklin Carvalho. Kadir com a 37 e Edenilson com a 88, panamenho Kadir, viu? Kadir com a 37 e Edenilson 88, daqui a pouco em campo. Vai para o campo de ataque o Santos, abertura de bola pela meia direita, Natson acabou de entrar no jogo, quina da grande área, desesperou, cruzou em cima do zagueiro, corta a zaga, mas volta para Natson domina pela meia direita, próxima linha de fundo, Natson escapou agora sim bonito, Natson cruzou para Rony, testou pro gol, pro chão, Léo Link pegou! O Rony sobe muito, ele cabeceia para o chão, ela pega a altura, está nas mãos de Léo Link, mas o Medina caiu. E por isso o Léo Link põe a bola para fora, vai mexer o Botafogo. Confirmando as alterações, saindo, ele bota a bola para fora até para um possível atendimento e para que as modificações elas aconteçam, né? O Kadir Barria com a 37 vai entrar no lugar do 59, o Cauã Toledo. Vai embora o Cauã Toledo para a entrada do Kadir, 37. A outra modificação, a saída do 77, o Lucas Vidalba para a entrada do 88, na verdade, perdão, 79, Lucas Emanuel que vai embora com a 79 para a entrada do 88, Edenilson em campo, ele reforça de certa forma ali o meio de campo com o Edenilson mais experiente também, né? Rodado já, inclusive, Botafogo, Grêmio, Corinthians, Inter, não sei nem se não jogou no Atlético Mineiro. Também, né? E agora chega ao Botafogo. Não é isso, Leandro Guerreiro? É isso. O Edenilson entra no meio, o Kadir um pouco mais avançado, já se posiciona ali como um homem de frente, né? Meu Nossa Jesus, senhora. Maria José. O Ferrarese quase acaba com a carreira agora do Natson, ou só foi o lance plástico? Natson tá de pé, ainda bem. O Ferrarese veio no carrinho por trás para pegar o Natson numa tesoura, isso aí é vermelho, hein? Isso aí em vários lances é vermelho, uma tesoura
Se o Natson tivesse com a chuteira no chão, tinha quebrado a perna dele. Jesus! Que entrada, Everton Ramos. Lance muito forte, o árbitro marca a falta e dá o cartão amarelo para o camisa 5 do Botafogo, Ferrarese. Tava pendurado, por isso então não enfrenta a equipe do Vitória. Jogo que acontece na próxima quinta-feira, adiado da 4ª rodada, falta para o Santos. Santos é pro campo de ataque, o cruzamento vem pro gol, toque de cabeça contra no travessão! Quase faz o gol contra o Botafogo. Meu Deus, o Léo Lynx olhou, ia ser um golaço de cabeça. E contra Everton Ramos. A cobrança de falta do Barreal não foi para nenhum jogador santista. O único jogador botafoguense é quem sobe na bola e toca contra o próprio gol. Quase o gol da virada. Vai pro campo de ataque o Santos, Rony bate no gol, Léo Lynx, palma e corta a zaga do Botafogo. Pressão do Santos. Pressão do Peixe. Lateral pro Santos, bater o campo de ataque pela esquerda. Oliva pela canhota, vem no cruzamento lá pro meio da grande área, quarta marcação. Corta a marcação, tira a zaga do Botafogo, põe pra fora. Quase contra, hein, Guerreiro? Quase contra, hein? E outra coisa, hein? O jogo contra o Vitória é em Vitória? O jogo contra o Vitória na próxima quinta-feira, não, no Newton Santos. Ah, porque eu pensei que o Ferrarese já não queria viajar, viu, Guerreiro? Você tem medo de viajar de avião, Guerreiro? Você cavava a suspensão pra não pegar o teco-teco, Guerreiro? Martelo, na minha época, se eu ficasse fora, no próximo jogo eu nem voltaria. Olha o Santos, vacilou, Luan Pérez vai sair na cara do gol, é só bater, saiu o goleiro, Brazão pegou, Edenilson bateu, isolou! Perde um gol incrível o Botafogo. O Luan Pérez vacila na entrada da grande área. Olha, hoje é uma noite para a zaga santista esquecer. O Luan Pérez vacila, não sei nem se não foi o Kadir, hein? Porque ele invade a grande área, sai na cara do gol, com um gol praticamente aberto, só tinha o Brazão puxado para o lado esquerdo. Ele bate, o Brazão salva, volta e o Edenilson isola. E o Brazão bota em escanteio. Impressionante, Everton Ramos. E ele entrava em condição muito similar ao do Miguelito, no lance plástico que ele perde no primeiro tempo, cara a cara com o Léo Lynx. Jogada similar, também cara a cara, Brazão se sobressai ao setor ofensivo do Botafogo e evita o gol da vitória botafoguense em duas oportunidades. Na segunda ela se perde pela linha de fundo, escanteio, Alex Telles na cobrança. É que se o marketing do Botafogo, né, ajudasse, dava para ver o número dos caras, mas é impressionante. Não sei nem se é o marketing do Botafogo, né? Mas quem fez essa camisa, que com a TV em 7, 8, 9K que a gente tem aqui, dá para sentir o cheiro do que está acontecendo lá, você não consegue ver. Porque o uniforme do Botafogo é impressionante, ó. Dá pra ver nada. Eu só sei que o Alex Telles que tá na bola, porque ele tá chuteira amarela. Escanteio para o Botafogo, cobrar lá pela meia esquerda, levantamento, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação do Santos, tenta descer no contra-golpe, é só caprichar. Natson pela meia direita, vai-se embora, ligeiro, Natson no meio de dois, é só soltar, não soltou, chega a marcação do Botafogo. Mas são muitas oportunidades dos dois lados, viu, Guerreiro? Dos dois lados, que eles não conseguem marcar e não conseguem fazer o gol, Guerreiro, impressionante. Dos dois lados, uma antes dessa aí, o Rony teve uma oportunidade de cabeça. Acredito que ele não acreditou que o cruzamento foi tão perfeito. Acabou cabeceando para baixo e perdeu uma oportunidade. Agora a zaga do Santos novamente, né? O Veríssimo deu mole ali, perdeu a bola pro atacante que saiu na cara do gol. E novamente o Brazão fazendo um milagre. 36, quase 37 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco vem Ana Martins para o apito final no microfone da Bandeirantes. Está jogando a equipe do Botafogo no campo de defesa pela meia esquerda. Vai pela canhota para Kadir. Kadir tenta o lançamento à frente, quarta marcação do Santos. Volta para Natson. Natson tenta fazer o domínio, gira, pede a falta. Árbitro para o jogo. Deu falta para o Santos do campo de defesa pela meia direita. Everton. Na jogada ali, subindo, o Natson toma a frente, aparentemente do Edenilson. Toma a frente do gigantão botafoguense. E aí o árbitro Edenilson na sequência agarra o Natson. Contudo, o árbitro sinaliza e marca falta para o Peixe no campo de defesa. 37 e 30 jogados deste segundo tempo, de bola rolando, placar de 1-1, tá tudo igual. Você ligado no microfone da Bandeirante, está chegando perto o Santos, mas tem que caprichar o Peixe. Lançamento para a esquerda, rasteiro na Bandeirantes, quarta marcação do Botafogo, põe para fora em arremesso manual. Pegou por último no Escobar, lateral pro Botafogo bater no campo de defesa pela meia direita. Dito tudo isso, olha o Luan Pérez, gente. Estamos revendo o lance. Foi o Vidalba, que ele bate de 300. Nossa, o que o Brazão fez.
Que defesa do Brasão. Impressionante a defesa do Brasão por esse ângulo, viu? Ele se estica todo. A lá goleiro de handball. A lá goleiro de futsal, Leandro Guerreiro. Luan Pérez que fez ali uma lambança, né? Falei o Veríssimo que travou no segundo lance depois do milagre do Brasão. Dá um mérito pro Veríssimo pela segunda vez. O Veríssimo consegue abafar, mas o Luan Pérez foi mole, né? O zagueiro tem que chegar um pouco mais duro, tem hora que tem que zagueirar. Escanteio pro Botafogo bater pela meia direita. Agora ele zagueirou. Agora o Luan Pérez zagueirou, viu, Everton? Desarmou o Vitinho. O Vitinho descia pelo lado direito. O Luan Pérez joga pela linha de fundo. Tem escanteio mais uma vez o Fogão. E de novo com ele. Sempre ele na bola parada. Alex Telles. Alex Telles toma distância para a cobrança de escanteio. 38 jogados, perna esquerda, bateu fechado nas mãos de Brasão, que deu um suco e tirou. 1 para o Botafogo, 1 para o Santos. 39 minutos jogados em o Botafogo para o campo de ataque. Bola solta dentro da grande área. Edenilson tira para cima da marcação. Ele pedala, balança, solta a bola pela linha de fundo. Vai chegar para cruzar Kadir. 2 em cima dele, não dá para fazer nada. Volta pela meia esquerda, trabalha um pouco mais atrás. O Botafogo tenta o cruzamento para o meio da grande área. Chega para cortar a marcação. Alex Telles briga pelo alto, sobe, toca de cabeça, quarta zaga do Peixe, sobrou pros... Nossa senhora, cara, o Oliva dorme em campo. Oliva perde, bateram a carteira dele. Volta para a equipe do Botafogo na meia esquerda. Santi Rodrigues com calma. Abre a jogada pela canhota para Alex Telles. Alex Telles para Santi Rodrigues. Volta o jogo. Ainda no campo de ataque pela meia esquerda para o zagueiro Justino. Justino pela meia direita para Ferrarese. Ferrarese volta a jogada para Justino. Justino pelo círculo central do gravado Chapa. Jogada pela meia direita para Ferrarese. Recua. Na entrada da grande área, Léo Link. Sem pressa para repor a bola lá para o campo de ataque. 1 para o Botafogo, 1 também para o Santos. Leva a bola para o campo de ataque. Léo Link escora de cabeça dentro da grande área. Foi bem Santos Rodrigues. Voltou para a meia direita. Tenta descer para cima da marcação. Pedala Vitinho. Vitinho pela meia direita. Linha lateral da grande área. Vitinho perna esquerda. Cruzou rasteiro por baixo. Tira de qualquer jeito. Gabriel Menino tá em campo. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão 19ª rodada, volta. Eles estão de volta, hein? Brasileirão 19ª rodada, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Nilton Santos, 1 Botafogo. 1 também pro Santos. Alô, alô, no plantão esportivo Lucas Bueno. Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo em confronto válido pela final da Copa do Mundo. Porém, no treino desta quinta-feira, Lamine Yamal e Pedro Porro ficaram de fora das atividades e preocupam para a final do domingo. O Everton Ramos, estou vendo aqui que o Botafogo tá mexendo, é isso? As duas últimas mudanças de Franklin Carvalho, e são duas mudanças nas laterais. Sai Alex Telles com a 13 para a entrada de 21, Marçal. Marçal 21 na vaga de Alex Telles 13. E Vitinho 2 vai embora para a entrada de Mateu Ponte, camisa número 4. Bom, trocou as laterais para contragolpe, imagino eu, Guerreiro, porque o Santos estava tendo algumas oportunidades agora no fim de jogo, hein? Ainda no fim de jogo, como agora, ó. Como agora, bom tempo dentro da grande área, enxergou Natson, Natson dominou meia direita, limpou para a perna esquerda, bateu no gol, desviou, escanteio! O Natson dominou perna esquerda, bateu, desvia no zagueiro, passa por cima da meta de Léo Link. Escanteio para a equipe do Santos bater aí, Everton. Uma bela chegada, né? Com o Gabriel Bom Tempo passando para o Natson pelo lado direito e o Natson trazendo para dentro e de perna esquerda. A bola desvia no Marçal, encobre o goleiro, mas pela linha de fundo. Tem escanteio, Santos. Gabriel Menino é quem chegava por ali para a cobrança do escanteio. Escanteio para o Santos bater na ponta direita. Gabriel Menino toma distância para levantar a bola para o meio da grande área. Ele está autorizado, levantou para Lucas Veríssimo, toca de cabeça, tira a marcação, voltou, chute do Barreal. Vai voltar para Veríssimo de cabeça. Espetacular, Léo Link! Inacreditável que faz o goleiro do Botafogo. O Barreal manda uma balaça na entrada da grande área. Depois de tirar a zaga do Botafogo, Léo Link espalma, ela volta na cabeça de Lucas Veríssimo em posição legal. Dentro da pequena área, ele chega no mergulho no peixinho, de cabeça bota forte. Léo Link se recupera e salva o Botafogo. Duas defesaças do goleiro do Botafogo. Tudo bem que foi mal o Lucas Veríssimo. E depois o chute travado pelo Ferrarese, não entra a bola do Santos. Incrível, Everton Ramos. Que jogada sensacional
sensacional e que defesaças do goleiro Léo Link, hein? Um Botafogo que vai atrás de goleiros e que pode ter ali dentro de casa já a resposta para esse problema. Em mais uma chegada do Santos, num chute de fora do Bom Tempo, que chute sensacional, e a defesa do goleiro que depois também no rebote salva da cabeçada do Veríssimo. Por pouco o Santos não conquista a virada, segue 1-1 no placar. Ô Guerreiro, falar uma coisa, hein, Guerreiro? Quantidade de gols perdidos, mas temos que ressaltar o Léo Link. Que defesa, hein? Com certeza. Léo Link de um lado, Brazão do outro. Agora pro Veríssimo faltou o cacuete de atacante, né? Na sobra da bola, o goleiro voltando pro meio do gol em velocidade, você coloca no contrapé dele, né? Mas o Veríssimo é zagueiro, não é atacante, senão o Santos estaria ganhando. Mas mérito total pro Léo Link, que fez 2 milagres aí. 44 minutos jogados deste segundo tempo. Tá perdido. Tá perdido. Seu juiz deu o quê? Lateral, falta, deu falta, hein? Jogo parado, falta pro Botafogo na meia esquerda. O Marçal tá nela. Marçal e Medina, né? Os jogadores do Santos não queriam ali a marcação da falta. Ele marca na descida pelo lado esquerdo do ataque botafoguense, que vai em busca de mais um gol nessa reta final para garantir os 3 pontos. 44 minutos jogados, desce o Botafogo pela meia direita, tenta descer, Mateu Ponte por dentro, escapou, escorregou. Mateu Ponte, ó, seu corredor tá aberto. Vai, Bom Tempo pelo círculo central para Rony, 3 dedos, o efeito é pra trás, né, Rony? Então se você quer que o cara corra lá na direita, você manda pra frente, né, Guerreiro? Não pra trás. Ele quase deu lateral, cara. Ele quase deu lateral. Ô, Rony! Ele quase deu lateral pro Botafogo, mas tá valendo, Guerreiro? Tá valendo, não pegou muito bem na bola. Mas o Natson voltou, recuperou a bola. Gostei da entrada do Natson, viu? Garoto, personalidade, vai pra cima, cria jogadas, né? Faz jogadas em velocidade. É uma opção boa pro Cuca aí pra temporada, viu? 5. Vamos até 50. 45 jogados no Nilton Santos. O Santos tem 5 minutos para tentar o gol da virada. O Botafogo buscando o segundo, 1-1, tudo igual. 45-30 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, placar de 1-1, tá tudo igual. O Ilharão domina pelo círculo central do gramado, ele inverte, esse sim, inverteu legal na ponta direita, menino carregando uma bolsa de 20 quilos. Não chegou na bola, mas tá voltando, calma, dá tempo a ele. Tiro de meta pro Botafogo. Você chegava nessa, Martelo? Chegava. É o sintético jogador. Tranquilo. Sintético molhado, quicou, foi embora. Tranquilo. Exatamente. Guerreiro, você não gosta de correr na Copa CESP, cara. Por isso você tá falando isso, cara. Você não fez um gol na Copa Imprensa. Salvei vocês, hein? Salvei vocês da vergonha. E ano que vem tem mais. Vergonha, pô. Medalha no peito, Guerreiro. Inclusive não entregamos a sua ainda. Deram pro Souza, que não participou e eu não recebi, mas faz parte. Não tem lugar pra pôr em casa também, é muita medalha. Que isso. Leandro Guerreiro para vocês do microfone da Bandeirantes. 46 jogados deste segundo tempo, 1 pro Botafogo, também pro Santos. Desce Denilson para a meia direita, ele finta a marcação, abre a jogada pela ponta direita, Vidalba olhou para a área, cruzou fechado, chegou Brazão, tirou, Brazão tira, o Ilharão tenta acelerar para a meia esquerda, vai para Gabriel Bom Tempo chapa a jogada para a meia esquerda para Barreal. Barreal perdeu o domínio. 46,5. 1 pro Botafogo, também pro Santos. Partidaça do Brazão também, hein? Goleiros foram bem hoje. Você vai ter que escolher um depois do apito final com a Ana Martins. Se bobear, vai sobrar para um goleiro, viu, Guerreiro? Eu ainda fico com o Barreal, tá? Mas vamos deixar isso pra mais pra frente. Dá spoiler, né? Os 2 goleiros foram bem, muito bem. 47 minutos jogados, vamos até 50, faltam 3. Vai pro campo de ataque, a equipe do Botafogo pela meia esquerda. Escapa da marcação, Santi Rodrigues, meiões arriados. Santi Rodrigues por dentro, meteu o passe à frente, passou pelo Vidalba. Tá nos pés do Brazão, Everton Ramos. E a intenção dele era das melhores, né? Buscando ali o Vidalba, o Santi Rodrigues faz bem a jogada, sai da falta inclusive do Natson, que vinha atrás da caça dele, tenta o passe, a bola foi forte demais, direto nas mãos do goleiro Gabriel Brazão, que fica com ela por enquanto, 1-1, reta final no Nilton Santos. O Santos segue remando, hein? Segue remando para buscar o segundo gol, que seria a virada.
Um pro Botafogo, um também pro Santos. 47, quase 48. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é finzinho de jogo. Baixada Santista segue acreditando no 106.7 em São Paulo e na região metropolitana no Daio no 107.3. Leva pro campo de ataque a equipe do Botafogo. Ferrarese gira a jogada pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque. Mateu Ponte acelera, passadas largas, 48, só mais 2. Mateu Ponte pela meia direita, meteu presente Rodrigues volta a jogada ainda um pouco mais atrás, chega para fazer o domínio o Guinho gira para a meia direita, mete a bola nos pés de Edenilson. 5 jogadores numa linha intermediária do Botafogo e o Santos fechadinho. Santos fechado lá atrás, não sei não se não pregou. Vai pro campo de ataque agora o Botafogo. Ferrarese meteu o balão pela meia esquerda, escapou da marcação. Santi Rodrigues olhou pra área, cruzou, veio no alto. Luan Pérez tirou, não tem ninguém pro contragolpe na segunda bola do Peixe. Volta nos pés de Ferrarese. Ferrarese pela meia esquerda, pra meia direita pra Kadir. Kadir dominou, soltou lateralmente pra Vidalba. Vidalba com 5 na grande área, ele cruza rasteiro, tira a marcação do Santos. Olha o contragolpe do Peixe, é só caprichar. Escobar passadas largas pela meia esquerda, esgotado. Barreal no campo de ataque pela meia esquerda, ele domina, não aguenta, mas inverte, bota a bola pra ele, que entrou faz pouco tempo. Natson dominou, se perdeu um perigo, Natson foi puxado, Natson insiste, pedala, balança à frente, a marcação, disputa no carrinho, que Escobar cai do nada e segue o lance agora, hein? Contra-golpe, Brazão falhou, gol aberto, é só fazer, vai pintar o segundo gol do Botafogo, chegou com gol aberto, perna direita, bateu. Gol! Do Botafogo! Botafogo, campeão! Kadir! O que acontece com o Santos Futebol Clube? O contragolpe do Peixe, o Natson perde a bola e aí o Botafogo desce em velocidade. Uma bola solta nas costas da zaga, o Brazão estava praticamente no círculo central do gramado. Na falha do ataque santista no último lance do jogo. Edenilson domina, mete a bola nas costas da zaga, o Luan Pérez tinha toda a condição de desarmar. Mas ele tinha toda a condição de desarmar o Kadir. Brazão no círculo central, um pouquinho puxado para o campo de defesa. Ele foi rasgar a bola, bateu no Luan Pérez, ricocheteou no Kadir. Aí o Kadir viu o gol, um mar aberto, um campo aberto, um pasto aberto e o gol aberto. Atrás dele, Lucas Veríssimo sabia, se puxasse era penal, expulsão. Ele dentro da pequena área, foi sozinho, foi carregando, foi remando, bateu com gol aberto e botou no fundo do gol. Aos 49 minutos jogados do segundo tempo, a bola pune, o campo fala Kadir, numa noite que eu dizia a vocês, não é a noite da zaga santista, Kadir fez na lambança do Peixe, 2 pro Botafogo, 1 pro Santos, e o árbitro termina o jogo. Alô, Everton Ramos, 2 pro Botafogo, 1 pro Santos, termina o jogo no Newton Santos. 2 pro Botafogo, 1 pro Peixe, Everton. Longe de críticas para Gabriel Brazão, por muitas vezes salvou o torcedor santistas de resultados ali adversos, mas nesta talvez um gol que mostre, que figure muito bem como está o sistema defensivo do Santos nessa temporada 2026. O goleirão Brazão sai da meta, sai da grande área para tentar um chutão, a bola bate no Luan Pérez, ricocheteia ali no Kadir, que é muito esperto. Kadir Barria, jogador de 18 anos, formado na base botafoguense, mas panamenho. Ele entrou no segundo tempo para marcar o primeiro gol dele nesta temporada. O terceiro com a camisa do Botafogo e sacramentar. No retorno da Copa do Mundo, o torcedor botafoguense feliz da vida. Vitória por 2-1. Já o torcedor do Santos vai dormir daquele jeito, 2-1 no Newton Santos. Meu Deus, gente. Olha, torcedor do Peixe, uma boa quinta-feira à noite para vocês. Uma boa volta de Campeonato Brasileiro. Ana Martins, essa missão é sua. Vem aí, o apito final na Bandeirantes, de 2 pro Botafogo e 1 pro Santos, Ana Martins. Vem aí o Brasileirão e seus lances, viu, Martelli? Pedro Martelli narrou pra gente a primeira partida que abriu os trabalhos do Campeonato Brasileiro nessa volta pós-Copa do Mundo.
2 para o Botafogo, com Lucas Emanuel e Kadir num lance que só o futebol proporciona para você, torcedor. Barreal fez o gol de empate ali, mas não teve jeito. No finalzinho, quase nos 49, 50 ali, a gente tinha 5 de acréscimo. Kadir, numa lambança da zaga do Santos, tinha o nosso querido goleiro santista, né, o Brazão, lá no círculo central praticamente, aí não teve jeito. Fogão emendou 3 pontos já para começar muito bem essa volta do Brasileirão. Deixa eu chamar aqui o Everton Ramos antes de falar com o Guerreiro. Está acompanhando a saída aí dos jogadores do Newton Santos, vazio, mas suficiente aí para o torcedor botafoguense comemorar essa vitória, né, Everton? Com certeza, viu, Ana? Longe da capacidade do estádio, mas com o torcedor do Botafogo fazendo festa, até porque geralmente aquele gol nos últimos minutos que sacramenta a vitória é comemorado em dobro, em triplo. Então o torcedor do Botafogo feliz da vida, assim como os jogadores comemorando bastante no gramado. Destaque para o Kadir Barria, o jogador panamenho que foi à rede depois desta lambança. Mais um jogo marcado por lambanças na defesa do Santos, que basicamente dá o primeiro gol para a equipe botafoguense numa falha da dupla Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Uma falha, inclusive, que voltou a acontecer no segundo tempo. O Botafogo não se aproveitou antes para marcar este segundo gol, mas teve a oportunidade mais uma vez agora na reta final, já nos acréscimos, nos instantes finais, e consegue então a vitória no Campeonato Brasileiro nesse duelo direto, que, claro, afasta o Fogão. O Fogão pula para a primeira parte da tabela, podemos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, e deixa o Santos nesse jogo de 6 pontos ali na boca do Z4. Por isso, o torcedor botafoguense comemora demais a vitória e o torcedor santista lamenta. Dor de cabeça para o torcedor santista já na volta da Copa do Mundo, Aninha. Pois é, né? Já vai ter muito que se preocupar e colocar em harmonia aí essa zaga que tá bem fora de ordem, né, Leandro Guerreiro? Como é que se explica essa falta de sincronia aí entre os jogadores? Não só a zaga, né? A gente teve muitos gols perdidos pelo Santos, lances inacreditáveis, e a zaga do começo ao fim desalinhada, né? Aninha, o resumo do último lance é inacreditável. O Brazão poderia, na jogada, o Kadir, ele sai da jogada, ele sai da dividida e deixa, né, o Brazão para chegar para dar o estouro. Se o Brazão só domina a bola, ele sai tranquilamente com o domínio da bola, e era o último lance do jogo, né? O Brazão chega para dar um estouro, acaba rebatendo no zagueiro e sobra para o Kadir livre fazer o gol. Mas o Santos teve inúmeras oportunidades, inúmeras chances de ganhar o jogo. Claro, do outro lado, né, tinha um adversário, né, tinha o Léo Link, que fez grandes defesas, defesas assim, até milagres, né, vamos se dizer. Teve esse último lance aí, cara a cara aí com o Luan Pérez, numa sobra de um chute bom tempo, que pega de primeira no rebote de um escanteio, sobra para ele dentro da pequena área para cabecear, dar um peixinho, só tirar do goleiro. E ele faz 2 defesas, o Léo Link faz 2 defesas em sequência, num milagre, né? Se o cara que está chegando agora no rádio, né, nosso companheiro, nosso ouvinte, né, fala, o que eu vou falar agora, eu falo, não é possível. Se tivesse um merecedor da vitória do jogo, seria o Santos, inúmeras oportunidades que o Santos criou, né? Teve uma oportunidade claríssima cara a cara no primeiro tempo, né, com o Miguelito, desperdiçada, mas o Léo Link também faz a defesa, ele dá uma raspa na bola, que a bola vai na trave e volta para ele. E no segundo tempo teve 2 lances cara a cara, né, que o Tassiano perde, até com o Léo Link no chão, né? Ele podia ter dominado a bola, ter feito o gol, perdeu. O outro lance ele pegou mal também, acabou desviando na zaga, mas também era cara a cara. E esse lance do Luan Pérez, que poderia ter feito 2-1, acabou não fazendo. E a bola puniu, né? A bola puniu com 2 lambanças do Santos, né? Falhas coletivas, né, da parte defensiva, não foi individual, foi coletiva, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E causou tudo isso, uma derrota pro Santos, que é muito ruim na sequência do campeonato. Leandro Guerreiro com a gente aqui na Bandeirantes, vai ficar um pouquinho assim, pra gente perguntar mais alguma coisa aí no comecinho do apito final. A gente encerra a nossa jornada esportiva. Botafogo 2, Santos 1, no Newton Santos. É festa da equipe carioca, que somou mais 3 pontos aí nessa volta do Brasileirão. 9 horas mais 33 minutos, vem aí o apito final para você.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a marca líder em suspensão. Nakata, Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, assista no Disney Plus todos os jogos da Copa com transmissão da Cazé TV. Vonder, na construção civil, ferramenta é Vonder. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. E Bet365, seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet365, somente para maiores de 18 anos. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Botafogo 0. Santos também 0. E perdeu agora. Veríssimo vai apitar o primeiro gol. Chute por cobertura do Brasão. Gol do Botafogo. Lucas Emanuel, num gigante vacilo do Veríssimo, minha Nossa Senhora, de um zagueiro para o outro, Luan Pérez soltou curtinho para o Veríssimo, vinha em alta velocidade de trás, o Matheus Martins, ele bate a carteira do Lucas Veríssimo de perna esquerda, bota a bola nos pés de Lucas Emanuel. O Emanuel saiu na cara do gol e de perna esquerda ele cavou, ele cobriu, ele foi gelado, frio, deixou Brasão no abraço. Na marca dos 40 minutos jogados deste primeiro tempo, Lucas Emanuel cavou, Brasão chorou. Escanteio para a equipe do Peixe bater pela ponta direita, toma distância para fazer a cobrança de escanteio. Santos 1, Botafogo 0 para o Santos. Escanteio cobrado na segunda trave, foi no alto, Léo Link tirou, voltou, Barrel com gol aberto, bateu no gol. Santos! Barreal para empatar o jogo lá no Newton Santos em cobrança de escanteio. Léo Link deu um soco na bola, reclamações dos jogadores para cima do árbitro. O Léo Link espalma a bola, ela se oferece a Barreal, que na entrada da grande área domina. Ele teve a frieza, ele teve a calma e ele teve sim o olhar periférico. Na meia esquerda, dominou no peito, perna esquerda, botou no canto. Cai do nada e segue o lance agora, hein? Contra-golpe, Brasão falhou. Gol aberto, é só fazer, vai pintar o segundo gol do Botafogo. Chegou com gol aberto, perna direita, bateu. Gol! Cadir, o que acontece com o Santos Futebol Clube? O contragolpe do Peixe, o Natson perde a bola e aí o Botafogo desce em velocidade. Uma bola solta nas costas da zaga, o Brasão estava praticamente no círculo central do gramado. Na falha do ataque santista no último lance do jogo, Edenilson domina, mete a bola nas costas da zaga. O Luan Pérez tinha toda a condição de desarmar.
mas ele tinha toda a condição de desarmar o Kadir. Brazão no círculo central, um pouquinho puxado para o campo de defesa. Ele foi rasgar a bola, bateu no Luan Pérez, ricocheteou no Kadir. Tá então com os gols da partida que abriu o Brasileirão rodada 19. A gente abre por aqui mais uma edição do apito final. São 9h38 pelo horário de Brasília. 2-1 no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Botafogo com Lucas Emanuel e Kadir num lance inacreditável. Já no finalzinho dos acréscimos, Barreal empatou, o Santos buscou a vitória. Como o Guerreiro falou há pouco, né, para nossa audiência rotativa aí, era merecida essa vitória do Santos, mas desperdiçou muita chance. Teve uma zaga que hoje não teve o seu melhor dia nesse Brasileirão. Junto comigo aqui no apito final, Leandro Guerreiro, para terminar falando aí dessa partida. O Everton Ramos está por aqui já aguardando aí a coletiva do técnico Cuca. A gente vai ouvir também o Franklin Carvalho, né, que assumiu o Botafogo em abril, fez parte da comissão técnica que foi campeã da Libertadores em 2024. A gente esperando aí para ver o que os técnicos vão falar dessa partida que deu as boas-vindas ao Brasileirão. Guerreiro, a gente tem o Neymar voltando amanhã, né? Como é que deve ser esse encaixe do Santos para esse segundo turno que vai começar? O que o Cuca precisa ajeitar ali para que essa zaga consiga segurar o rojão da equipe do Peixe, né? A zaga no papel não é ruim, não. Hoje, nada deu certo ali. Não podemos, né, também crucificar, né? Claro, quando você perde, você tem que achar aí os erros, os acertos, né? Mas hoje, no caso, os erros, né, da zaga foram erros coletivos. No primeiro tempo, o Escobar, ele estava com a bola dominada, ele esticado pro Brazão, que era o cara mais longe da marcação, e o Brazão colocasse a bola para frente. Ele jogou curta e a zaga acabou se atrapalhando, perdendo a bola pro ataque do Botafogo, e deu aí o primeiro gol do Botafogo praticamente de graça, né? E o Botafogo que não tinha criado quase nada no primeiro tempo. O Brazão saiu numa bola rápida no pé do atacante, mas uma bola que ele já era defensável para ele, estava sob domínio, foi a única chance que o Botafogo teve, e essa falha grotesca do Santos, né? E no segundo tempo, essa jogada lamentável aí no final com o Brazão, né, novamente num lance que daria para ter feito ao contrário. No primeiro tempo tinha que despachar e no segundo tempo tinha que ter calma, até porque era o último lance, e acabou que no bate-rebate sobrou pro Kadir, que fez o gol, né? Tem a volta do Neymar, tem a volta do Gabigol, tem o Moisés que também tá fora, né? São jogadores que realmente possa ajudar o Santos, né? O Barreal hoje, para mim, foi o melhor jogador do Santos, junto, né, com o Brazão. Apesar do último lance, a gente não pode tirar o mérito do Brazão, que fez grandes defesas, como sempre. Sim, salvou em muitos momentos aí da partida, né? Sempre salvando o Santos, o Brazão, sempre que precisa o Brazão faz grandes defesas. Agora foi um lance isolado, um ato isolado do jogo, que ele acabou despachando, acabou batendo um zagueiro do Santos e sobrou pro Kadir. Infelizmente acarretou a derrota do Santos, mas o Santos, com a volta desses jogadores, o Santos melhorou, teve posse de bola, tocou, teve triangulação, teve muitas coisas que não teve, né, na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Mostrou uma evolução boa, né, Aninha? Apesar da derrota, mas evoluiu bastante seu toque de bola, sua criatividade. Então, com a volta de Gabigol, Neymar, Moisés, pode ser que o Santos, né, seja um time diferente pro segundo turno. E o Botafogo foi meio ali que na raça, meio que na vontade. Para mim, o melhor jogador, né, foi o Léo Link, que fez 5 defesas importantes, sendo 2 delas, 2 milagres que salvou o Botafogo. E no final do jogo, o Botafogo foi premiado com esse erro do Santos, com a vitória. Vou aproveitar aqui que o Guerreiro está com a gente para escolher o craque da partida, né? Vamos escolher esse craque aí, dessa primeira partida do Brasileirão. A gente já estava com saudade. Solta a vinheta aí, Michelzinho. O craque do jogo. Pra você, quem leva hoje, Guerreiro? Léo Link pelas 5 defesas importantes, né? E 2 milagres, né? Um no primeiro tempo, salvando uma bola cara a cara do Miguelito. E no segundo tempo, um rebote do Bom Tempo, ele salva a bola, no rebote só pro Veríssimo, dentro da pequena área de cabeça, ele salva novamente. Então, para mim, vai pro Léo Link. Léo Link agradeceu muito ali no finalzinho, a gente estava acompanhando as imagens aqui, agradeceu, olhou pro céu, porque foi um resultado super importante pro Botafogo. Ainda falando do Santos, a gente teve a entrada do Gabriel Bom Tempo no segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa,
além de uma jogada brilhante que ele teve ali, logo depois que entrou, mas ele foi um jogador que se destacou muito antes dessa pausa da Copa do Mundo, que pode ajudar o Santos também, né, Guerreiro? Com certeza, é um jogador que era titular, né, teve um pouco problema de lesão aí na pré-temporada, sentindo um pouco, por isso ficou fora hoje, mas é um jogador importante. Para mim, vinha sendo, antes da parada, aí, o melhor jogador do Santos, junto com o Roleiser. Teve a volta dele hoje, é um ponto importante pro Santos, quase fez o gol também, que poderia ter dado a vitória do Santos, mas o Léo Link estava ali pela frente. E o Léo Link foi muito festejado ali no final do jogo, abraçado ali pela galera, pelos seus companheiros. Até porque tá chegando 2 goleiros, né, na briga, né, pela titularidade do Botafogo. Então acredito que a galera foi dar uma moral pra ele mostrar que ele também é importante e foi muito importante no jogo de hoje. O Botafogo tá tentando também, depois das glórias que teve em 2024, também recolher os cacos ali e viver uma nova história, escrever uma nova história também. O time carioca, antes de pedir o destaque final aqui do Guerreiro, deixa eu chamar o Everton Ramos até para a gente posicionar o nosso ouvinte, agradecer os ouvintes que estão com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aliás, um deles falou o seguinte, a gente estava elogiando os goleiros aqui no finalzinho, né? Ele falou, não pode elogiar o goleiro que vai lá, acontece um lance desse, mas o Brazão fez muitas coisas positivas aí no jogo de hoje, né, Everton? A intenção dele era das melhores, né? Inclusive a gente teve pouco antes da parada da Copa um ruído de que ele deixaria o Santos, mas continua. Pra sorte do torcedor santista, porque a gente sabe que o Brazão, nas últimas 2 temporadas ali, tem sido um nome fundamental. Principalmente, eu diria que para evitar um rebaixamento na temporada passada, também participou da campanha do retorno da Série B após o João Paulo acabar se machucando ali num lance no duelo contra o América Mineiro, um lance fatídico inclusive, mas o Gabriel Brazão, de fato, a intenção dele era das melhores naquele lance. O Santos contou com o azar da bola bater no Luan Pérez e sobrar. Podia ter batido no Luan Pérez e sobrado para a defesa santista, assim como sobrou para o jogador botafoguense que garantiu a vitória do Botafogo. O Santos que vinha de 2 vitórias em jogos oficiais, né, pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, já volta da Copa do Mundo ali com a realidade batendo na porta. Um time que não pode contratar, contra-atacar pode, mas falta um pouco do recurso humano, não tem os né? Reforços, exatamente, né? Então não podendo contratar mais uma vez, com 11 jogadores no banco de reservas, a gente tinha ressaltado isso durante toda a transmissão também, e o Santos já paga esse preço na retomada da Copa do Mundo. É uma preocupação do torcedor santista, né? Como que vai ser esse segundo semestre do Santos sem reforços? Um nome que não estava nos planos do Santos para continuar no Santos, por exemplo, era o do Caballero. O Caballero, ele foi emprestado ao Portsmouth no primeiro semestre, clube da segunda divisão da Inglaterra, e o Santos, ele retornou desse empréstimo. A intenção do Santos era negociar, mas o Santos deve utilizar ele nesse segundo semestre justamente porque não vai poder fazer ali o registro de novos nomes, né? Ainda não, pelo menos enquanto tiver aí com esse transfer ban registrado por parte da FIFA. Então é um cenário preocupante, até também se agarrando nos 2 principais nomes do elenco. O que esperar de Gabriel Barbosa? Os números dele nesse primeiro semestre são 27 jogos e 21 participações em gols. Sim. 14 gols e 7 assistências. É um número muito bom. Tem também o Neymar, mas como vai ser um Neymar, em que o principal objetivo dele, a gente sabia, era estar na Copa do Mundo? Como será um Neymar sem um grande objetivo? Eu ia perguntar inclusive isso para os dois aqui, porque a gente teve um Neymar praticamente se tratando durante a Copa do Mundo, pouco apareceu ali, apesar de ter feito aquele gol de pênalti que não ajudou o Brasil, mas era o Neymar, né? A gente tem um salário gigante que o Santos é comprometido para um jogador que não consegue agregar tanto. Como é que vai ser essa reta final aí, que a gente acredita que seja a final, né? Dessa história do Neymar no Santos. O Neymar vai ter que voltar diferente, né? O Santos depende, infelizmente, depende do Neymar, depende de Gabigol, né? Do Bom Tempo, Roleiser. Esses jogadores, eles conseguem, ainda no futebol brasileiro, não tirando os mais novos, no caso do Roleiser, o Bom Tempo, mas o Gabigol e o Neymar ainda conseguem fazer a diferença, Everton e Aninha, conseguem fazer a diferença ainda no futebol brasileiro, mas para isso vai ter que sacrificar, vai ter que se doar um pouco mais para o Santos, vai ter que se doar coletivamente,
né, para ajudar. O Santos tem uma dívida imensa, né, com o Neymar. De alguma forma aí vai ter que, né, acho que no futuro, ver como é que vai ficar essa situação. É muito complicado. Eu falava antes, né, na transmissão, os dois clubes não conseguiram se reforçar nessa parada aí, por N motivos, e o maior motivo é financeiramente também. Então, vamos ver como é que o Santos vai ficar aí pro decorrer desse Campeonato Brasileiro. Uma coisa positiva, Aninha, do jogo, eu gostei da arbitragem. Jogo corrido, né, sem muita firula, né, apitando, né, com muita personalidade, não dando qualquer coisa, até porque o lance do gol do Barreal, né, não teve, pra gente aqui depois vendo e revendo o replay, a gente viu que foi um lance normal, mas dentro do jogo não teve tumulto, não teve nada, sereno, né, a linha de impedimento não é igual da Copa tão rápido, mas foi rápida hoje, foi acho que coisa de 1 minuto, né, 1 minuto e pouquinho, já é de grande valia. A gente tava vendo lances aí duvidosos, demorando 4, 5 minutos para se resolver, e hoje foi resolvido rapidamente. Então temos que dar mérito nessa volta do Brasileirão, a arbitragem hoje muito boa. E muito do que aconteceu na Copa do Mundo, apesar de não ter essa tecnologia utilizada na Copa do Mundo, o jogo, a cadência do jogo era muito mais ágil, que é o que a gente espera que aconteça, que possa inspirar o Campeonato Brasileiro, né? Foi o que a gente viu hoje, até comentou sobre o juiz e até a paciência com que ele lidava ali com os jogadores. Vou pedir seu destaque final, Guerreiro, para nossa transmissão aqui no Apito Final. O destaque final vai ficar aí para a vitória do Botafogo, Aninha. Tem que dar mérito para quem venceu, apesar de não fazer um grande jogo, né? O Santos foi muito melhor nos 90 minutos, criou muito mais oportunidade que o Botafogo. Mas o Botafogo, na sua capacidade, né, nas oportunidades que teve, independente da falha do Santos, ele fez o gol, né, foi mais eficaz, foi mais mortal na hora de definir. O Santos, né, na hora de definir, pecou demais, falhou atrás e por isso saiu derrotado. Então, meu destaque final é a vitória do Botafogo, que teve as oportunidades dentro do jogo e soube aproveitar da melhor forma possível. Obrigada, viu? Leandro Guerreiro com a gente aqui no Apito Final. Até a próxima transmissão, meu querido. Tamo junto, Aninha, Everton. Até a próxima. Obrigada. Agora, faltando 10 minutos para as 10, daqui a pouquinho a gente espera ouvir o técnico Cuca aí para falar sobre essa estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, nessa volta que antecede o segundo turno. Everton, vamos para nossa audiência rotativa aqui atualizar sobre as classificações das equipes, né? Santos, como é que fica a história, porque a gente teve o Vasco em campo também, e como fica a história do Botafogo. Bora lá, Aninha. Instantes passando aqui para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas situação complicada, até porque o torcedor santista tá de olho na continuação dessa rodada, né? Foi antecipado esses jogos do Santos, do Botafogo, até porque o Botafogo, o Cuca tá falando, a gente vai então primeiro, antes de tudo, ouvir o técnico do Santos após essa derrota doída, hein? No minuto final, falha da defesa santista nos 2 gols. Vamos ver o que tem para falar o técnico Cuca. Sim, boa noite. Se a gente for analisar a partida no geral, o Santos fez, na minha opinião, um grande jogo. Teve domínio do jogo grande parte da partida, finalizou mais que o adversário, com mais posse de bola. Foram 3 bolas na trave, que todas as 3, qualquer uma poderia bem ter entrado, deu na mão, deu na trave, voltou na mão do goleiro, deu na trave, voltou para dentro. O detalhe, centímetros, ela acabaria entrando. Na última, em que o Léo Link defende, ela sobra para o Veríssimo livre fazer o gol, o Léo Link defende de novo, aí ela oferece-se para o atacante nosso, não me lembro quem era ali, e também conseguiu acertar a trave, que é o mais difícil, né, do que você fazer o próprio gol. E não bastasse ainda essas 3 bolas na trave, outros gols perdidos também, a gente falhou no último lance da partida, onde é um lance perigoso, que ele é o contra-ataque do contra-ataque. A gente teve o contra-ataque, fizemos a inversão de lado, o menino Natsu dominou, esperou a passagem do Gabriel Menino, se ele acerta o toque, o menino vai cruzar, a gente entraria em 3-3, era a chance clara. Ele foi bloqueado, aí ele driblou e acabou
perdendo a bola, a gente tomou contra-ataque. Mas estávamos bem postados, né? A bola estava mais para o defensor, mas aí o Brasão foi sair fora da área e eu incentivo muito ele a fazer isso, né? E fomos infelizes nessa bola, acabou um chutando no outro e ela se oferecendo para o jogador do Botafogo, uma infelicidade total nesse último lance, em que deixa a gente muito triste, aborrecido pelo resultado, e a gente, como comandante, não pode se afundar em cima de uma derrota, e sim tirar lições e benefícios futuros, ver o jogo bom que foi feito, ver quantos meninos a gente está lançando, e esse mesmo que hoje errou nesse último lance é um menino que vai ser muito importante para nós na sequência do campeonato, então a gente tem que levantar a guarda deles todos para terça-feira estar inteiro e fazer um outro bom jogo, e quem sabe ter uma sorte melhor e vencer. Aqui, João do lance, o que dá para tirar de proveito desse jogo de hoje, apesar da derrota, o Santos, como o colega falou, foi melhor em boa parte da partida. E queria saber o teu planejamento com relação ao Neymar, que ainda está de férias depois da disputa da Copa do Mundo, o quanto você ainda quer contar com ele, o Santos vai contar com ele, e fala um pouco para o torcedor esse teu planejamento. Nós, nessa parada, nós trocamos 5 jogadores, né, todos sabem, e promovemos 5 meninos da base para nos fortalecer. Perdemos aí nesse meio tempo também o Moisés e o João Schmidt, além do Gabigol suspenso e o Neymar na seleção. Então, lógico que eles fazem falta. Você me perguntou do Neymar, eu ainda não tenho uma programação para ele se representa amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador, ver junto com a fisiologia, departamento físico, ver quando vai poder contar com ele. O Gabriel já volta na próxima partida, um jogador também muito importante, fez muita falta hoje, ele é um exímio finalizador. Aqui, professor Luca, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Mestre na área. Prazer em rever aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse, assim, como é que foi a preparação, né, dessa parada na Copa do Mundo, o que vocês extraíram, assim, psicologicamente, para as competições até o final do ano. Se você me permitir uma outra pergunta também, você falou sobre o João Schmidt e o Moisés. Eu queria, se você puder falar como é que está a situação deles, se você está sabendo alguma coisa. Obrigado. A gente tem assistido essa Copa do Mundo, né, e eu mesmo tenho falado que é a Copa do Mundo dos acréscimos, né, e tem saído tantos gols no acréscimo dos jogos, sabe, tem sido assim emocionante os finais, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, e hoje foi um jogo desse, infelizmente contra a gente. Poderia ser a favor um pouquinho antes, no minuto 44, por aí, perdemos aquela sequência de gols e acabamos penalizados lá no 49. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter segurança e certeza do que está fazendo, o trabalho está sendo bem desenvolvido, dentro do possível, e a gente tem que ir melhorando jogo a jogo. Foi feita uma base forte dos meninos, para eles competirem, terem uma condição de competir a mais. Hoje já foi competido a mais, lógico que eles não estão em condição de jogar 90 minutos, é o caso do Roleiser, é o caso do próprio Barreal, assim, é o caso mais dos atacantes, onde o campo fica maior e o desgaste deles fica maior. É a volta do bom tempo, gradativa, como ele entrou hoje, entrou bem, daqui a pouco ele se firma de novo, a gente tem daqui a pouco a volta do Neymar, do Gabigol, e Moisés, o próprio João Schmidt, e a gente vai ficando mais fortalecido. A ideia é essa, poder fazer jogos bons e ter resultados bons, né? Nós, assim, que eu lembro de ter jogado partidas ruins, foi uma, lá com Curitiba, em Itaquera. As demais todas a gente jogou no mínimo igual aos adversários. Legal. Duas em uma, em cima disso, né? Se a gente fizer um levantamento dos jogos desde que você chegou, o Santos tem performances boas em muitos jogos, mas tecnicamente deixa a desejar, né? Não pode ter
Opa, a gente teve aí um problema com a coletiva do Cuca, mas em instantes a gente volta a ouvir o treinador que ressaltou aí, ó. Tava ressaltando o Santos ter feito uma boa partida. Vamos ouvir mais uma vez o treinador. Nitidamente sente falta, seja incompetência para fazer gol, incompetência às vezes para defender. Queria que você falasse disso e um outro termo. Uma intertemporada que é para ter todo mundo bem nessa volta. E você já perdeu 2 jogadores com problemas musculares. Qual a explicação? Schmidt e Gustavinho estão fora com problema muscular. O Gustavinho acho que é a recorrência, né, daquela lesão dele. O Schmidt é mais precaução, né? Assim, o que eu penso do futebol? Eu penso em jogo jogado. Então eu crio jogadas desde o estilo de metas, a gente tem diversas formas de sair jogando, bolas curtas, bolas médias, bolas longas, e isso o time joga. Às vezes que o adversário entende um tipo de saída, você tem a segunda, terceira, tem jogada ensaiada, hoje entrou bem, pecamos na finalização, tem profundidade, a gente não precisa ter os jogadores mais velozes, e sim dar velocidade à bola, e o time tem feito isso. Você olha a gente jogar, a gente tem mais posse, tem mais controle, mais troca de passes, mais finalizações. É difícil algum time vir aqui na casa do Botafogo e finalizar mais de 20 vezes, como a gente finalizou, e 8, 9, 10 dentro da área, algumas dentro da área pequena. E ela não entrou, você entra 20% do que se fez, se tinha feito 3, 4 gols e ganhava um jogo com certa tranquilidade, mas não aconteceu. Em contrapartida, o adversário também acha alguns espaços para jogar, em velocidade, como encontrou hoje, e eu acho que principalmente pela segunda etapa foi um grande jogo, um jogo bem jogado, que fica a frustração da derrota, mas graças a Deus já terça-feira tem um jogo e nós vamos poder recuperar esse tempo perdido e sábado que vem estar em casa junto com o nosso torcedor. Pessoal, tá aí então a gente ouvindo a entrevista do técnico Cuca após essa derrota, mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, para ser precisa, a 8ª derrota em 19 jogos. 19 jogos, o turno do Santos é esse, viu, Aninha? 21 pontos, ainda 15º colocado, 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A equipe marcou 27 e sofreu 31 gols. Essa é a campanha do turno do Santos, que, se continuar nessa toada, a gente sabe como vai terminar, ou até quando vai se estender uma luta contra um rebaixamento. E vai ficar no cantinho do pensamento aí, até a abertura do segundo turno, na 20ª rodada, que é no próximo sábado, não nesse agora, que a gente tem final de Copa do Mundo, nesse fim de semana, mas na próxima, com a Chapecoense, jogo importante, vai jogar na Vila Belmiro, precisa desses 3 pontos, né? Fora de casa, né? Com certeza. Contra a Chape é em casa. Em casa, na Vila Belmiro, no próximo sábado, 6h30. No próximo sábado, como eu digo, ressaltando... Próximo sábado pós-Copa do Mundo. Exatamente. Antes disso, e por causa desse adiamento, dessa partida antecipada contra o Botafogo, o Santos agora faz uma viagem à Venezuela para o duelo de terça-feira contra a Universidade Central pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo acontece na terça, 9h30, em Caracas, no estádio Misael Delgado, que fica a cerca de 175 quilômetros da capital venezuelana. Essa partida teve uma alteração, inclusive, ali do destino, porque a Venezuela vem sofrendo nos últimos dias com terremotos, por isso, então, uma mudança do local da partida do duelo do Santos na Copa Sul-Americana. O Santos, que agora a grande expectativa, o torcedor nem deve estar pensando no próximo jogo, é como vai voltar, qual será o objetivo, como estará ele, o homem, o camisa 10, que na programação, Aninha, tem que pintar no CT Rei Pelé amanhã. Amanhã não é sexta-feira, é Ney Day. Amanhã é Ney Day. Obrigada, viu, Everton? Bom descanso pra você. Eu que agradeço, sempre um prazer estar contigo por aqui. Também agradecendo ao ouvinte, por toda a nossa equipe também, por mais uma transmissão. E agora voltando, né? De volta à programação normal com o Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, tudo pra você na Bandeirantes. É o apito final, são 10h03, a gente volta já.
Você acompanha aqui na Bandeirantes. Apito Final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a trentacinque e no fim, o giro mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A Copa do Mundo 2026 tá indo embora, vou contar pra vocês. Rosinha foi super-herói, o Haaland que virou popstar. Já foi! Vini Júnior, Mbappé e Mr. Kane. Já foi! E o CR7 que chorou dodói. Que rolê, que passeio, diz aí. A Alemanha veio. Que Messi é esse? Que Messi é esse? O irmão do Yamal, a torcida remando, a interferência do Trump, que apito estranho. Que rolê, que empenho, diz aí. Infantino é portenho. Que Messi é esse? Que Messi é esse? Pausa pra hidratação. No sábado vai ter Inglaterra e França, disputa do terceiro lugar. 5:30 da tarde, Rogério Assis chega nessa. Se liga, vem acompanhar. Limpou o primeiro, o segundo, bateu direto, golaço! E não esquece, a bola que bateu na câmera aranha foi dar nessa final de Argentina e Espanha. Domingo, 3 da tarde, New Jersey, na Bandeirantes, onde você estiver, em qualquer canto, coast to coast. A narração de Ulisses Costa. Messi dominou, cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Lautaro! Pedro Porro domina pelo setor de ponta do campo de ataque, vai para a quinta liga, jogada com linda tabela para Pedro Porro, é o segundo, bateu!
no Dial, no aplicativo Bandplay e no YouTube. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Brasil não para. Nossa verdadeira vitória está no esforço, no suor, na vontade de fazer cada dia mais e melhor. No campo e no trabalho, a gente segue com entrega, coragem e persistência. Nosso orgulho está justamente na capacidade de se reinventar todos os dias e transformar trabalho em conquista. Wonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória. Wonder, a ferramenta do Brasil. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta com o apito final na Bandeirantes, são 10 horas mais 10 minutos. Só lembrar que a Copa do Mundo está de volta nesse fim de semana para a gente decidir o terceiro lugar desse Mundial. França e Inglaterra entram em campo às 6 da tarde, direto de Miami. Jogo que você acompanha todas as emoções, o pré-jogo com a Bandeirantes. E aí, a grande final no domingo, Espanha e Argentina, às 4 da tarde, horário de Brasília, direto de Nova York. Aliás, você vai acompanhar toda a nossa equipe que está pelos Estados Unidos fazendo o Concentração no domingo para trazer todos os detalhes e destaques dessa grande final da Copa do Mundo que passou voando, e a Bandeirantes levou todas as emoções para você, ouvinte. Falando em Copa do Mundo, Estados Unidos, é para lá que a gente vai agora ouvir o Alexandre Pretzel com informações da seleção da Espanha, né, Pretzel? Alô, minha cara Ana Martins. Espanha treinou hoje, o Yamal e também o lateral Pedro Porro foram poupados, mas estarão no jogo de domingo, um jogo histórico para a Espanha, a segunda decisão de Copa para ela desde 2010, quando a Espanha foi campeã do mundo. Em 2014 caiu na primeira fase, defendendo o título lá no Brasil. Em 2018 e 2022 caiu nas oitavas. Isso evidentemente repercutiu mal. Houve uma acomodação no sistema do futebol espanhol. Aí Luis de la Fuente, que nunca treinou um clube de futebol e assumiu todas as seleções de base a partir lá do Sub-12, vindo até o Sub-20, sendo vice-campeão olímpico para o Brasil em 2021, ele chegou à seleção principal depois da Copa do Catar. E aí, conhecedor de todos os jogadores que estavam despontando, revelando Lamine Yamal e também o Meia Pedri, o próprio técnico Luis de la Fuente tem o grupo na mão. Há uma confiança muito grande e uma interação também gigantesca. Luis de la Fuente não deve ter surpresas para a final com o Nai Simon, o Pedro Porro, Laporte, Cubarci e Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal e também o Baena. Essa deve ser a formação titular. Existe a possibilidade, se ele quiser mudar, de colocar o Pedri e tirar um jogador de frente, no caso o Baena. Mas, pelo que ele tem feito e pela coerência dele, provavelmente isso não vai
acontecer. Espanha e Argentina só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo, foi em 1966 na fase de grupos, e a Argentina derrotou a Espanha por 2-1. Então é a segunda vez que as equipes se enfrentam em Copa e a primeira, evidentemente, numa final inédita do Mundial. Lembrando que a Espanha, nesta Copa do Mundo, está invicta, assim como a Argentina. Na fase de grupos fez 7 pontos, depois acabou passando pela Áustria, também por Portugal, até chegar na semifinal contra a França e agora para decidir o título contra a Argentina. Em 2010, a Espanha bateu a seleção da Holanda na final e o técnico era Vicente Del Bosque, num time que tinha Iniesta, Xavi, vou até escalar o time aqui, era Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, Puyol e Capdevila. O meio de campo com Xabi Alonso, Busquets, Xavi e Iniesta, e na frente Pedro e Villa, evidentemente com Fábricas, com Fernando Torres e com outros jogadores importantes também, num grande time de futebol. Aquele time era melhor que o time atual. Tinha jogadores mais consistentes e muito mais habilidosos e que fazem parte da história da Espanha. Mas esse time atual também pode fazer história, conquistando, quem sabe, o segundo título mundial para a seleção espanhola. Um abraço, Ana. Obrigada, viu? Alexandre Pretzel trazendo informações da Espanha, direto dos Estados Unidos, também em Nova Jersey. João Paulo Capelanes fala agora da Argentina, de Lionel Messi. Fala, Capela. Fala, Aninha, um abraço pra você, boa noite especial pro ouvinte ligado no apito final da Bandeirantes. Atenção, aqui estamos em New Jersey no aguardo da seleção argentina, exatamente. Hoje mais cedo acompanhamos o treinamento por 15 minutinhos da equipe da Espanha que já está por aqui e amanhã é a vez da Argentina. Qual que é a expectativa? Que a gente possa acompanhar nessa sexta-feira pelo menos 15 minutinhos e dar uma sentida fisicamente, porque a Argentina vem de vários duelos, de prorrogação e de uma batalha contra os ingleses. E tem um detalhe importante, a gente sabe que a FIFA ela não permite nenhum tipo de manifestação religiosa, política, e a tendência é que depois da Copa do Mundo nenhum jogador vai ser punido para a final, mas que a AFA sofra uma punição financeira, porque alguns jogadores foram para as arquibancadas depois da vitória contra os britânicos, pegaram faixas em relação às Malvinas, e aí a tendência é que eles tomem uma punição financeira, nada tão absurdo, até porque o campeão da Copa do Mundo vai garantir nos seus cofres 50 milhões de reais, é muito dinheiro. Sobre o aspecto físico, é momento da gente aguardar. O Depou, que é um titular absoluto, praticamente não jogou contra a Inglaterra, foi só entrar no segundo tempo, porque tem muita gente desgastada, mas a tendência, até pelo que falou o técnico Lionel Scaloni, é que a Argentina não tenha nenhum tipo de problema para o duelo deste domingo, claro, com transmissão da Bandeirantes. Só para poder fechar em relação à quantidade de torcida. Aqui em New Jersey, em Manhattan, em Nova York, os argentinos já invadiram. Então me arrisco a dizer que, para variar, a Argentina será a maioria na arquibancada. Lembrando que o MetLife Stadium cabem mais de 80 mil torcedores. Então é o momento da gente aguardar. De um lado, Yamal, do outro, Lionel Messi. O Messi, que há 19 anos deu um banho no Yamal, literalmente falando, numa foto viral que falamos ao longo de todo o dia. E agora vamos ver quem vai dar banho em quem dentro de campo. Essa é a pergunta do milhão. E aí, quem leva? A Argentina buscando a quarta estrecha ou a Espanha em busca do seu segundo título? Volto com você, Aninha. Um beijão, até a próxima. Valeu, Capela. É o que a gente vai descobrir no domingo. Espanha e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo a partir das 4 da tarde, direto de Nova York. Vamos voltar para a realidade aqui do Brasileirão, que voltou hoje com a sua 19ª rodada. Vamos girar os clubes aqui. Pedro Cohen traz as informações do Palmeiras. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui em mais um apito final na programação da nossa Bandeirantes. Vamos lá falar desse Palmeiras que hoje apresentou, mais um reforço, o Barbosa, que já tinha sido anunciado há algum tempo, é verdade, mas foi apresentado oficialmente hoje, respondeu a algumas perguntas dos jornalistas também. É claro que daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse o Barbosa. Ele falou bastante sobre a expectativa para a estreia dele com o Palmeiras, falou sobre o reencontro com o Marlon Freitas, Marlon Freitas foi parceiro do Barbosa no Botafogo, onde ganharam tudo, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Foi perguntado também sobre uma possível volta
do Danilo, ele deu aquela sabonetada, né, Ana? Aquela famosa sabonetada, fugiu um pouco da pergunta, é verdade, mas disse que está muito feliz de chegar ao Palmeiras, que pensa, assim, em chegar à equipe titular do Verdão e, quem sabe, seguir assim até o fim da temporada. Disse que não gosta de ficar no banco e que se chegou no Palmeiras é para ser titular. Barbosa assinou contrato até dezembro de 2028, ou seja, mais 2 anos e meio de contrato para o zagueiro argentino, e disse que está muito feliz de chegar ao Palmeiras. Disse que se dedica muito ao seu trabalho e que se chegou ao Palmeiras foi por conta do seu trabalho e de tudo aquilo que ele já fez na carreira. Agora sim, vamos ouvir o que disse o Barbosa e a relação dele com o Verdão. O que ele espera dessa passagem e se ele quer ser titular e como ele pensa em jogar nesse time. Em cada clube que eu fui, sempre tive que brigar. Eu gosto sempre que a briga seja limpa, uma competência sana. Eu gosto disso. Aqui tem jogadores, tem zagueiros tops, no Botafogo também tinha. Eu fiquei quase 2 meses no banco, mas eu sou um cara que gosto de ganhar de tudo. Na minha vida, eu vivo minha vida assim, ganhando. Não tolero perder, não gosto de perder a nada. E assim como eu gosto de ganhar, também gosto de ser protagonista. Não gosto de ficar no banco, me estresso. Então eu vou fazer de tudo para ganhar posição. Isso é uma realidade. Tem muitos zagueiros, 3, 4, 5, muito bons também. A briga não vai ser fácil, mas eu vou fazer o meu trabalho para que isso aconteça. Tá então o Barbosa, Ana, que foi formado nas categorias de base do River Plate lá na Argentina, jogou também no Atlético de Rafaela, jogou no Defensa e Justiça, que é um time mais conhecido aqui no Brasil também, e aí é claro o Rei de Copas, né, o Independiente, time argentino maior campeão da Libertadores, inclusive com 7 títulos, antes de chegar ao Libertad do Paraguai e depois se transferir ao Botafogo, onde jogava até ser contratado pelo Palmeiras. Palmeiras, Ana, que volta a campo apenas na próxima semana, na quarta-feira, quando enfrenta a equipe do Coritiba, em Curitiba, na capital paranaense, dia 22 de julho, às 7h30. É claro que esse jogo terá transmissão da Bandeirantes. Ana, um abraço para você, até mais. Obrigada, Pedro Cohen, trazendo as informações do Palmeiras, agora 10h20 pelo horário de Brasília. No apito final a gente vai chamar o Guilherme Agrela. São Paulo vai a campo na próxima semana, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, rodada 19, nessa volta do Brasileirão. O Agrela traz as informações do Tricolor. Boa noite para você, Agrela. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Vamos lá falar deste São Paulo que tem algumas novidades importantes, começando pelo comando do futebol, porque Rafinha está oficializado como novo executivo de futebol do clube. Ele já vinha exercendo a função desde a demissão do Rui Costa no dia 20 de junho, então um pouco mais aí de um mês de Rafinha no comando das negociações do futebol como um todo no departamento do São Paulo, e agora ele foi oficializado. O Felipe Carvalho, que era advogado do Tricolor desde 2020, assume a posição de gerente jurídico esportivo, então para dar um suporte aí ao Rafinha, que agora tem a confiança do presidente da diretoria, o Arrim Assis, que aliás o elogiou bastante para essa sequência aí no cargo como executivo de futebol. E ele já tem se movimentado bastante no mercado da bola para reforçar o time comandado pelo técnico Dorival Júnior. Inclusive, Aurélio Buta, lateral direito, 29 anos, angolano, com nacionalidade também portuguesa, está fechado com o Tricolor. Contrato até junho de 2027, então 1 ano de vínculo aí do angolano português com o São Paulo, que chega aí para uma posição em que Cédric Soares deve deixar, ou seja, deve desfalcar essa posição da lateral direita, porque o São Paulo liberou o português para achar um clube para jogar na sequência da temporada. Além do Aurélio Buta, que deve ser anunciado nos próximos dias, o mesmo vai acontecer, aliás, com o Nilton, volante do Botafogo, comprado pelo Tricolor junto ao Botafogo, contrato um pouco mais longo, até 2029, ele que chega com um custo de 3 milhões de euros, porém, o São Paulo só vai pagar esse valor ao Botafogo no final do ano, porque há a possibilidade grande, inclusive,
do clube carioca ficar com o zagueiro Ferrarese, que está emprestado pelo São Paulo ao Fogão até o final do ano. Caso o Botafogo compre o Ferrarese, exerça a opção de compra, o valor dessa opção está fixado em 6 milhões de euros. Então o São Paulo teria que só receber 3 e aí tudo ficaria já quitado. Por isso, a negociação envolve o pagamento pelo Newton por parte do São Paulo somente no final da temporada. Além disso, Vitor Sá, atacante do Krasnodar da Rússia na última temporada, já chegou sem custos, o mesmo modelo do Aurélio Buta, que jogou a última temporada pelo Copenhague da Dinamarca, emprestado pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha, ficou sem contrato, chega sem custos ao tricolor paulista. E o Domingos Duarte, zagueiro português que disputou a última temporada pelo Getafe da Espanha, também livre no mercado, deve assinar com o tricolor ao longo dos próximos dias. O São Paulo que volta a campo no próximo dia 22 de julho, a próxima quarta-feira, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Antes, enfrenta a Ferroviária e o Grêmio Mauaense nessa próxima sexta-feira no CT da Barra Funda, em 2 jogos treino preparatórios justamente para essa volta oficial ao Campeonato Brasileiro. Viu, Ana? Obrigada, viu? Guilherme Agrela trouxe as informações do São Paulo. O Corinthians também volta na semana que vem, rodada 19 do Brasileirão. Luiz Fabiani traz todas as informações. Oi, Ana, boa noite para você e para todo mundo que está conosco no apito final da Bandeirantes. O Corinthians segue em ritmo de preparação para a volta dos compromissos oficiais daqui uma semaninha, dia 23 de julho, quando o Alvinegro tem pela frente o Remo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E claro que os preparativos do Alvinegro datam desde 25 de junho, quando a equipe se reapresentou ao CT Dr. Joaquim Grava. Antes disso, o Corinthians já havia marcado um amistoso contra o Cascavel, esse que foi realizado no dia 12 de julho, um empate em 1-1 numa atuação que ficou longe de convencer todo mundo que acompanhou. Isso posto, passada a partida amistosa, segue o dia a dia no CT e claro que seguem as atenções do clube também ao mercado da bola. Antes de falar de possíveis chegadas, vamos tratar de possíveis saídas. Estamos falando há bastante tempo aqui na Bandeirantes sobre a possibilidade do Corinthians negociar alguns de seus jovens jogadores, entre eles o volante André, que foi procurado pela Juventus da Itália. Eles entraram em contato com o meio-campista e, por enquanto, uma sondagem oficial, e apenas isso, foi realizada pelo jogador de 20 anos de idade. O Corinthians estima que o André vale cerca de 20 milhões de euros, portanto dá para esperar, caso o negócio vá adiante, uma venda significativa para os cofres do Timão. Mas por hora, só uma conversa, só uma sondagem para que o clube italiano saiba da real situação de André. Além disso, Pedro Raul, esse que não vai gerar grandes receitas aos cofres do Corinthians, entrou no radar do Internacional de Porto Alegre. Vale destacar que o executivo de futebol do Internacional é o Fabinho Soldado, que trabalhou com Pedro Raul no Corinthians e conhece muito bem o centroavante, que tem um salário considerado alto, e o Corinthians está disposto a ouvir propostas pelo jogador de 29 anos de idade. Além disso, dentro de campo, o Corinthians contou com 2 retornos nos últimos dias. O lateral esquerdo Hugo, afastado desde fevereiro por conta de uma lesão no joelho, e o atacante Vitinho, que sentia dores no quadril, que o tiraram de combate desde a reta final do mês de abril. Portanto, ambos podem pintar na relação de 23 atletas que encaram o Remo na próxima semana. Fora de campo, sempre conturbada a situação do Corinthians. Osmar Stabile tendo que resolver problemas financeiros do clube, tem mais de 170 milhões de reais já resolvidos com a FIFA em pendências e tem mais vindo aí em transfer bans. O Corinthians hoje está impedido de contratar atletas por conta de uma dívida envolvendo a contratação do volante José Martínez em 2024. Enquanto não resolve o seu transfer ban, mantém os olhares para o volante Arthur e para o atacante Wesley. O Wesley, inclusive, já está muito bem encaminhado com o Corinthians, só esperando a situação do transfer ban ser resolvida. Quanto ao Arthur, ainda resta um acerto na parte financeira, mas o Corinthians trata o negócio com cautela e mantém as negociações em andamento. Portanto, segue o ritmo no Corinthians, já de olho no Remo, tentando também se consolidar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Obrigada, viu, Fabiane, trazendo as informações do Corinthians. Hoje a gente teve na rodada 19, Botafogo vencendo o Santos já no finalzinho dos acréscimos por 2-1 lá no Newton Santos. Agora a gente vai ouvir um pouco da coletiva do técnico Franklin Carvalho na Bandeirantes.
Obviamente que a cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Ainda assim, como já aconteceu noutros jogos, já ganhámos no final, já perdemos no final. Perdemos o controle do jogo no segundo tempo, contra a minha vontade, obviamente. Nós criámos muita chance, o adversário também teve chances, nomeadamente em sequências de bola parada, que é o momento do jogo, mas teve, excetuando aquela do primeiro tempo, do Miguelito, que o Mateus perde a bola ali na primeira fase e o Léo defende para o poste. As outras oportunidades que me lembro do adversário é após bola parada, que, como eu disse, é um momento do jogo e é assim que nós sofremos até o golo. Mas recordo-me que nós temos chances para fazer o segundo golo. O Medina, acho que já estava 1-1 quando tem aquela chance. Depois ainda temos do Cauã, temos do Kadir. Acho que o mais importante hoje era ganhar os 3 pontos. Para nós era importante, depois do trabalho que fizemos nestas últimas 3 semanas e meia ou 4, era importante começar este segundo semestre com uma vitória. Gostei da entrega e da intensidade dos jogadores, da disponibilidade, que foi total, e acho que isso fez diferença na parte final. O reflexo disso é o segundo golo do Kadir. Relativamente aos miúdos, aos atletas da base, eu venho dizendo que a nossa linha orientadora, nossa do clube, diretoria e da comissão, nós temos que olhar em frente e nós estamos a ver uma luz a brilhar, ou uma estrela a brilhar, que vem de encontro a nós com coisas boas. E se os atletas têm qualidade, tenham eles 17, 18, 20 ou 37, eu tenho que os meter. O Cabral machucou há 2 dias atrás no treino, ou 3. Tínhamos o Lucas ou o Kadir, optámos pelo Lucas. O Lucas fez gol em todos os amistosos, acho eu, que nós fizemos na pré-temporada, mas quando é no tribunal, quando é competição a sério, é diferente. Ainda assim, isto é um gol a Lucas, porque se há coisa que ele tem de bom, é a capacidade de finalização. Se você me perguntar se ele fez um bom jogo que me preencheu, que me agradou, eu digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito com este gol, obviamente que sim, e não é qualquer avançado que faz este gol. E depois temos aqui um dado que é diferenciador, que referiu, que é a questão da idade. A personalidade que o Lucas tem com 17 anos e 43 dias não é fácil de encontrar. E nós acreditamos na qualidade que os atletas têm, metemos lá dentro e depois eles dão resposta ou não. O Kadir, finalmente, eu disse-lhe, finalmente fez um golo importante para nós, um golo importante para o próprio Kadir, mas isto revela que nós temos soluções dentro da casa, não adianta estar sempre a procurar fora, quando nós temos qualidade cá dentro. Portanto, fiquei muito satisfeito com os 3 pontos e com o desempenho não só dos atletas da base, mas como com todos. O Marçal entrou 7 ou 8 minutos com o Mateu e o Marçal é que mete a bola nas costas, que era um momento que nós frisámos e trabalhámos durante esta semana para este jogo em específico, e o Marçal mete aquela bola e o Kadir acaba por ganhar uma segunda bola e faz gol. Portanto, fiquei muito satisfeito com o desempenho de todos os atletas, estão todos de parabéns. Tá aí, então, a gente acabou de ouvir, né, o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, falando sobre a vitória de hoje contra o Santos, lá no Newton Santos, né, no Rio de Janeiro, começando bem aí essa volta do Campeonato Brasileiro. Agora, 10h31, no apito final, a gente vai trazer uma entrevista super especial feita pelo nosso querido Guilherme Agrela, com um dos nomes, né, desse nosso futebol brasileiro. Vamos curtir, então, o Mauro Galvão, que é ex-zagueiro, ex-treinador, entrevistado pelo Guilherme Agrela. Maravilha, na programação aqui da Bandeirantes, recebendo mais um convidado muito especial em meio à Copa do Mundo. Mauro Galvão, histórico zagueiro de Internacional, Grêmio, Vasco, Botafogo e também, claro, da seleção brasileira. Esteve na Copa de 1986 e também na Copa de 1990. Ele que nos atende gentilmente aqui na Bandeirantes. Tudo bem com você, Mauro? Um abraço. Tudo bem, Guilherme, prazer falar com você, vamos conversar bastante a respeito
mundial aí que tá pegando fogo. Exatamente. Muito obrigado por nos atender aqui na Bandeirantes. E Mauro, claro, infelizmente agora sem a seleção brasileira, queria que você falasse um pouquinho sobre a eliminação do Brasil, sobre a decepção que foi a seleção brasileira nessa Copa, ou para você, Mauro Galvão, não foi decepção? Já esperava que o Brasil caísse tão cedo na Copa do Mundo? Não, na verdade, assim, eu entendo assim que o Brasil, desde o início, nunca foi assim uma seleção muito confiável. Achei começou muito mal contra o Marrocos, depois pegou duas seleções que nem, na verdade, assim, são seleções que dá para você levar muito, né, em consideração, devido a não terem assim tradição nenhuma, né, em ter disputado e conquistado alguma coisa em Copa do Mundo. Então, Haiti e Escócia são duas seleções que, para treinar, até acho que até foi interessante, mas quando você pega uma seleção já que tem condições de lutar de igual para igual, aí já começa as dificuldades, né? Foi o que tem acontecido sempre, né? Com a seleção brasileira, né? Pegou a Escócia não pegou a Croácia, caiu. Na outra pegou a Bélgica, caiu também. Então, quando chega assim num momento de decisão e o Brasil encontra uma seleção que realmente seja do mesmo nível, já complica, né? Então aí começa a confusão. Então eu acho que não foi assim uma decepção tão grande, porque eu, na realidade, não tinha assim muita esperança em algum resultado diferente disso. E Mauro, normalmente quando o Brasil perde uma Copa, a gente busca falar com personagens que já venceram, já foram campeões, e aí sempre tem aquele paralelo do fracasso com o sucesso. Claro que você, Mauro Galvão, foi um jogador de extremo sucesso, mas não venceu a Copa do Mundo. Agora, em 86, foi uma seleção que caiu para a França, não foi tão bem, mas poderia ter chegado mais longe. Em 90 ficou aquele gostinho de, putz, se tivesse parado o Maradona, se não fosse aquele jogo, aquela jogada específica, o Brasil poderia ter passado porque jogou muito melhor. Não sei se dá para considerar fracasso da seleção brasileira, mas atualmente, ao longo dessas últimas 3 Copas do Mundo que você citou agora, perdendo sempre para seleções europeias, mas de não tanto peso assim, Bélgica, Croácia, agora Noruega, por que o Brasil passa por uma crise que nunca passou na sua história? Mesmo quando não venceu, não foram fracassos como tem sido nos últimos anos, nas últimas Copas, Mauro? Tem várias situações, né, nessa resposta, porque quando você tem uma seleção, né, que é boa, né, mas a gente vê do início, já do começo do trabalho, não é, a mudança de técnico, houve mudança de técnico em 3 oportunidades, eu acho que aconteceu, né? O Diniz, o Dorival, e depois antes teve o Ramon. Então sai o presidente da CBF. Então, tudo isso, se a gente começar a analisar, não é um trabalho assim que você possa dizer que é um trabalho bem feito, né, assim, com um começo, meio e fim. É todo atrapalhado, assim. Às vezes acontece de dar certo, mas na maioria das vezes não dá, porque você pega seleções, vamos pegar como exemplo a França. O treinador da França está há 3 Copas do Mundo dirigindo a França. Não sei se são 3 ou até mais. Uhum. Então o cara já conhece todo mundo, tem o respeito de todos, né? Enquanto que a gente ainda está... A convocação da seleção brasileira, eu vejo assim, às vezes até os comentários, ninguém fala. Não tinha lateral direito reserva. Como é que pode isso? Né? Então são coisas que não batem, né? Assim, tu vê que tem algum problema, né? E aí, em outras posições também, jogadores que não são, assim, da posição mesmo, improvisados. Eu acho que o momento que você tem que improvisar numa seleção
é porque o negócio não está muito bom, né? Então acho que a gente tem que repensar um pouco, né, tudo aí que vem acontecendo, né, essas interferências, pessoas de fora interferindo no futebol, pessoas que não são do futebol, entrando no futebol, se beneficiando do futebol. Então, para quem é bom entendedor sabe o que eu estou falando, né? Pois é, são situações que acontecem de forma repetida há alguns anos e acho que tudo isso explica um pouco do insucesso da seleção brasileira. Mauro, você comentou sobre este ciclo, né? O Deschamps participa, é técnico da França desde a Copa de 2014, aliás, chegou até as quartas de final naquela ocasião, perdeu para a Alemanha e está até agora no comando, já são aí 2 finais. Acho que dá para dizer provavelmente 3 finais consecutivas para a França do Deschamps. Em 86 era o Tele. E o Brasil passou por tudo aquilo, aliás, com aquela confusão do Renato Gaúcho, com o Leandro também, que não foram para a Copa no último minuto, e enfim. Em 90 o Lazzaroni chegou para tentar mudar e também não deu certo. Então foram 2 tentativas, 2 ciclos. Um não acidentado, porque o Tele já estava em 82, por exemplo, mas que não deu certo, dá para dizer assim. E o Lazzaroni que veio também como um escape, uma tentativa de mudar um pouco do panorama. Você acha que dá para fazer uma comparação dessa mudança de 86 para 90 com o Ancelotti, que também chegou para tentar mudar um pouco a situação do Brasil? E estendo a pergunta para: o trabalho do Ancelotti então te decepcionou até aqui, te decepciona até aqui, Mauro Galvão? Não, eu acho que não é só questão do Ancelotti, né, o trabalho dele. Porque também tudo que aconteceu nesse período, né, antes da Copa, toda essa preparação que não foi boa, né, ela foi aos trancos e barrancos, né, trocando aqui, trocando ali, sai o presidente da CBF, sai o treinador, então cada um vinha com uma solução, né, e na verdade você não via uma organização, né, você via aquela coisa de momento, não, mas agora é esse, agora então é esse, aí já muda para lá. Então, é difícil que as coisas aconteçam, né, de forma correta, quando você não tem uma programação, não tem organização. Tudo que foi feito, é claro que quem está na CBF, é lógico, é tranquilo, tem dinheiro, sai o treinador, entra outro, sai o treinador, entra outro, troca o jogador, troca diretor, troca todo mundo, porque tem condições para fazer isso, né, na CBF. Agora, para conquistar o título realmente, você estava falando de 86, por exemplo, a gente com o Tele, a gente saiu nos pênaltis para a França, né? Entre França e Croácia e Bélgica tem uma diferença enorme, né? Sim. Muita diferença. E depois, em 90, a gente saiu para a Argentina, que também tem uma grande diferença, né? Já foi campeã do mundo, é uma seleção que é rival do Brasil. Em qualquer momento, tanto o Brasil quanto a Argentina são rivais. Então, vai ser sempre assim, jogos difíceis, entendeu? E é diferente do que você enfrentar uma Croácia, uma Bélgica, que nunca ganharam nada em termos de Copa do Mundo, não é? Então, você não pode pretender, né, que exista essa, vamos dizer assim, essa comparação, né? Uma coisa é você jogar contra as seleções campeãs, outra coisa é você jogar contra as seleções que não são assim tão fortes. Como você avalia, Mauro? A gente está conversando aqui com o Mauro Galvão, histórico zagueiro, craque, inclusive, do Internacional, Vasco, Botafogo, Grêmio e também, claro, da seleção brasileira. Como você, Mauro Galvão, avalia a presidência do Samir Chaldie nesse momento na CBF? Muito difícil, né? É um cara que pegou as coisas no meio do caminho, não é? E é lógico, cada um tenta dar o seu, fazer as coisas ao seu modo, mas eu acho que o problema maior é o todo, né? É o conjunto da obra. Ou seja, você começar
com um treinador, você começar com um presidente, daqui a pouquinho, no meio do caminho, muda tudo, né? Então, a parte política também, ela é muito complicada. A gente sabe que existem interferências aí de outras, não é? Vamos dizer assim, de outros lados que acabam também fazendo toda essa confusão, né? Então, sim. Mas vamos falar de futebol, eu acho que assim, é outra situação que a gente tem que também pensar, na falta de talentos, né? O Brasil está com falta de talentos. Quem é o 9 da seleção brasileira? Não tem. Né? Tem bons jogadores, né? Jogadores bons, sim, que até jogam na Europa, tudo, mas, na verdade, o tempo todo, a grande pergunta era quem é o número 9, quem é o 10, né? O Brasil não consegue mais formar jogadores. E por que você acha que jogadores isso acontece, sempre foram Mauro? assim, jogadores chaves para a gente conseguir conquistar títulos, né? E hoje a gente não consegue. A gente vai ver até lateral direito, o Wesley machucou, convocou quem? Convocou o jogador de meio de campo, né? Então são todas situações assim que começa a nos indicar que tem alguma coisa que não está muito boa, né? A gente não forma mais jogadores como a gente formava anteriormente. E aí, o que acontece? Vai estourar, né? E estoura onde? Na seleção brasileira, né? É o que está acontecendo. A gente não consegue ir além das oitavas de final. E por que você acha que isso acontece? E tem acontecido, essa escassez de talentos no futebol brasileiro? Eu acho que muito, talvez o novo modo de treinar, né? As pessoas que selecionam e trabalham na base, a gente não vê jogadores, ex-jogadores, são poucos que trabalham nos clubes, muito poucos. E são pessoas que são capazes de identificar o cara que joga, não é? E o cara que ainda vai ter um pouco vai precisar de tempo para poder chegar no ponto que os clubes precisam. Então, eu acho que fica difícil, né? Fica difícil. Muitas vezes você vê um jogador, se a gente for pegar aí como exemplo o Hendrick, né? O Hendrick estava num time em São Paulo, não deram muita atenção para o Hendrick. O Hendrick saiu, foi pego pelo Palmeiras. Eles levaram o Hendrick para o Palmeiras, levaram o pai dele junto e pronto. O Hendrick saiu, foi vendido, hoje está na seleção, também teve até a sua chance, né? E é só uma forma de, né, simplificar um pouco para ver a diferença e como que as coisas funcionam, né? Você tem um jogador e o jogador quando vê, não está mais com o seu time, foi para outro time. Isso aí é um prejuízo enorme, né, que o clube tem. Então, são todas essas situações que a gente vê que alguma coisa não funciona, não é? E várias vezes a gente vê que o jogador vai fazer um teste num lugar, tá? E o pessoal está prestando atenção, as pessoas que estão lá estão vendo, estão avaliando mesmo, não é? É isso que acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mais controle. E na minha visão, hoje o futebol brasileiro precisa muito da base, rever todas essas questões, né, os conceitos, para ver o que está acontecendo na base. Estamos conversando com Mauro Galvão aqui na Rede Bandeirantes. E Mauro, você não é a primeira pessoa que me fala isso, que, né, enfim, fala com a mídia esportiva e relata esse problema na base. Acho que mais do que o aspecto técnico também, existe o aspecto da formação
não do caráter, mas da personalidade do jogador. Hoje em dia o moleque brasileiro, ele quer jogar na Europa, quer jogar fora do país. O sonho dele é jogar no Barcelona, não jogar no Inter, como você tinha quando criança, não jogar no Palmeiras, no Vasco, não. O negócio é jogar no Arsenal, jogar no Real Madrid. Isso também é um grande problema que você acha que tem distanciado o jogador brasileiro do seu país e, consequentemente, da seleção? Não, eu acho que é errado isso. Se você não tiver um controle disso aí, e nesse caso aí é muito importante assim, a participação dos pais, né, e a questão do empresário, né? Se o empresário começa a forçar a situação para levar o jogador, aí você tem que cobrar dele, né? Porque a primeira coisa, o primeiro objetivo é jogar pelo profissional do time que te revelou. Isso é o mais importante. Depois, aí sim, na sequência, se você tiver realmente condições, né, e for acima da média, você pode ir para o exterior. Mas tudo dentro desse processo, que é primeiro de jogar pelo clube que começou a jogar, que te revelou. Acho que é isso que é o principal, jogar pela equipe que te deu a oportunidade. Depois, você dá sequência, dá para fazer tudo, né? Essa é a grande verdade. Tem condições de fazer tudo, é só não se desesperar, né? Não tentar pular a etapa. Acho que pensando nisso também, um ponto relevante é o número de estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Você acha que esse número, que hoje é de 9 na Série A do Brasileirão, deveria ser reduzido? Eu sou contra. Eu acho que sim. Acho que tem que ser reduzido. Eu acho que com 6, mais ou menos assim, né, eu acho que seria um número melhor, eu acho, né? Porque isso aí, a questão, eu acho que eu vejo importante, quem são os estrangeiros que estão vindo para o Brasil, né? É jogador de seleção? É jogador que já passou por seleção? Né? Eu acho que tem que ter isso aí. Porque senão você vai trazer um jogador para cá, né, que não vai acrescentar em nada e tira o lugar dos garotos da base. Eu acho que tem que dar uma freada nisso aí, acho que perdeu o controle e a gente sabe, né, o porquê, né, disso. Porque a facilidade de trazer jogadores de fora, não é? Muita gente ganha nisso aí. Ah, com certeza. Aliás, esse é um dos grandes problemas da sociedade, né? Especialmente no Brasil, infelizmente. Sobre técnicos também, o Mauro Galvão, você que já teve passagem como técnico depois da carreira como jogador, a escassez e a precariedade dos técnicos brasileiros hoje. Primeiro, você concorda com isso? Há poucos técnicos, os técnicos brasileiros são ruins ou isso é errado? E se você concordar, por quê nós não formamos mais grandes técnicos aqui no Brasil? Olha, eu acho que é um pouco exagerado isso. Eu entendo dessa forma. Nós temos bons técnicos aqui, né, e agora ficou provado, trouxemos aí um dos melhores técnicos da Europa e não resolveu nada. Não resolveu. A grande verdade é essa, né? A gente tem, lógico, respeito ao Ancelotti pelas coisas que ele já conquistou, não é? Mas na seleção brasileira não aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que rever isso aí e principalmente focar nessas questões mais estruturais, né, de jogadores que podem ser convocados na base. Essas coisas eu acho que tem que ser melhor analisadas para poder aí sim ter uma cobrança, né? E o que a gente viu agora, com toda essa confusão que houve na seleção brasileira, começou com o Ramon, passou por Diniz e passou por o Diniz trabalhando em 2 clubes. Trabalhando no clube e da seleção brasileira. Depois do Dorival Júnior. Então, é bem assim, vamos dizer, não é muito normal. Se você pegar as outras seleções, a maioria com o treinador já há 2, 3 anos, né? Então, eu acho que parte dessa desorganização
os resultados ruins aí da seleção. Pra gente fechar aqui, sempre te agradecendo, viu, Mauro Galvão? Grande Mauro, nos concedendo a palavra aqui na Rede Bandeirantes de Rádio. Messi ou Mbappé? Que briga boa. E eu queria saber de você, se voltasse aos seus tempos de zagueiro, quem você preferia marcar e qual deles é o grande craque da Copa até aqui pra você? Quer botar uma fria. Uma fria e uma gelada, né? Porque pra marcar qualquer um aí é coisa... Nossa senhora, eu não queria estar na sua pele não, viu, Mauro? Não dá. Não, é bom marcar outro jogador, né? Qualquer outro, menos os dois. Fiquei sabendo um zagueiro que ele, quando tinha um atacante muito bom, caía pro lado dele, ele trocava com o outro. Passava pro outro lado. Vamos trocar. O cara falava, mas por que não? Eu só tô achando melhor pro outro lado. E saía do jogador melhor, né? Então, é muito difícil, os dois são muito bons. Eu acho que o Mbappé, ele tá assim, num momento muito bom. E o Messi, eu acho que os dois são extraordinários jogadores, mas o Messi eu acho que ele é mais meia, né? Meia do que o Mbappé. O Mbappé é mais na profundidade mesmo. Quando recebe em velocidade para parar é muito difícil. O Messi é genial, né? A técnica pura. Pois é, nos falta, não vou nem falar um Messi, mas nos falta um Mbappé nessa seleção brasileira aí. Você não enxerga ninguém que possa chegar perto do Mbappé, jogador brasileiro, talvez o Endrick, o Estevão, pra você assim, pelo menos agora nenhum deles pode chegar ao nível do Mbappé, né? O Endrick, ele tem potencial para isso, ele é muito novo, ele pode vir a ser. É que a gente não conhece muito, assim, não conheço muito o Endrick, assim, ele saiu rápido, então as pessoas falam muitas coisas, então a gente nunca, não tem certeza, mas ele tem a velocidade igual ao Mbappé, mesma coisa. Pra finalizar, o atacante mais difícil que você já enfrentou, Mauro? Pode ser um companheiro difícil? de time. Eu peguei vários atacantes difíceis, Careca, Túlio, Serginho, que jogava em São Paulo, muitos jogadores de qualidade, mas assim, o que me deu mais trabalho mesmo foi o Reinaldo do Atlético Mineiro. Olha os nomes que a gente tinha antes, né? E hoje, infelizmente, não tem um centroavante que chega perto do nível desses caras aí. Bom, Mauro, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Bandeirantes. Que os próximos anos da seleção brasileira possam ser melhores, mas não só da seleção, mas do futebol brasileiro como um todo. Que o nosso Brasileirão, Série A, Série B, que as bases sejam melhores e que as coisas possam melhorar para que façam jus aos grandes jogadores que já tivemos, times também. Claro, e você, como um grande jogador da nossa história, merece tudo isso também. Abraço, viu, Mauro? Um abraço, Guilherme. Valeu. Um abraço a todos. É isso aí, conversamos com o Mauro Galvão aqui na Bandeirantes em meio à Copa do Mundo, porque se tem Copa do Mundo, você sabe, é aqui com a gente desde 1950. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Parabéns então para o Guilherme Agrella, trouxe essa entrevista incrível com um dos grandes nomes da história do nosso futebol brasileiro, Mauro Galvão, e a gente curtiu aqui no Apito Final. Agora 10h55, só pra gente fechar, tem Copa do Mundo de volta na Bandeirantes nesse fim de semana. França e Inglaterra decidem o terceiro lugar no sábado a partir das 6 da tarde. Você acompanha tudo na Bandeirantes. Domingo, a grande final direto de Nova York, Espanha e Argentina. Para dar tchau pro Lucas Bueno, já vou perguntar, Espanha ou Argentina no fim de semana? São duas seleções que jogam num estilo muito parecido, que é aquele meio-campo mais compacto e brigando muito pela bola no meio-campo. A Argentina mudou isso contra a seleção da Inglaterra, tirou o Rodrigo De Paul e começou com o Simeone para ter um ponto ali mais rápido, ter um escape num contra-ataque. No meu coração, é Espanha. Eu quero que dê Espanha porque eu não sou um dos maiores fãs da Argentina. Mas eu acho que vai dar Argentina. A Argentina passou sofrido por Cabo Verde, passou sofrido pelo Egito, passou sofrido pela Suíça, passou sofrido pela Inglaterra e vai ganhar sofrido também da seleção da Espanha. Queria que desse Espanha, mas eu acho que no final o Lionel Messi, ele não é desse mundo realmente, né? O que ele fez nessa Copa do Mundo, o cara tá com 39 anos e é bonito de ver os jogadores da Argentina correndo pelo Messi. Na entrevista depois do jogo,
3 jogadores que deram entrevista choraram na hora que eles foram falar do Messi. Não que eles foram falar da família deles, perguntaram, a família de vocês, que não sei o quê. Aí o Messi, os caras, que o Messi 39 anos correndo, e chorava. Então, infelizmente, pra mim vai dar a Argentina, vai ganhar, não sei se no tempo normal ou na prorrogação. Mas sei que a gente vai transmitir tudo daqui, trazendo todos os detalhes. Ou teremos pênaltis, né? Quem sabe? Agora, imagina você encerrar a carreira ainda jogando futebol lá nos Estados Unidos e com 2 Copas do Mundo nessa trajetória incrível que o Messi teve ao longo da carreira como jogador. Exatamente. É inimaginável. Quase, né? O Zidane, né? O Zidane encerra a carreira dele. O último jogo do Zidane é uma final de Copa do Mundo. Só que ele deu uma cabeçada no Materazzi e daí acabou trocando um pouco o roteiro. Mas até a cabeçada ele tava ganhando. Vamos ver o que o Messi vai fazer domingo. A gente vai acompanhar tudo na Bandeirantes. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado, Ana. Lucas Bueno com a gente hoje também na mesa de som. Meu braço direito e esquerdo. Aqui o Michel Lopes na Central Técnica, Caiame Martins e Beto Rebeck no switcher, Carlos Amaral no digital, Alessandro Awad. A equipe esportiva nota 1 milhão da Bandeirantes, sempre levando todas as emoções para você. E hoje de volta com o Brasileirão. Você tava com saudade? Você vai acompanhar com a gente aqui também. Hoje foi a rodada 19 que volta também, né? Amanhã tem mais jogos, depois semana que vem ainda. E aí no fim de semana, segundo turno do Brasileirão, tem volta da Sul-Americana, tem tudo pra você. Futebol, já sabe, é na Bandeirantes. Eu sou a Ana Martins, fica por aqui o apito final. Aqui deu. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Bandeirantes, 89 anos. No Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa Denise Stoklos, que está de volta a São Paulo com o premiado solo Mary Stuart, em cartaz no Teatro Vivo. O espetáculo estreou em 87 no Teatro La Mama, em Nova York, e desde então tem recebido internacionalmente os melhores elogios da crítica. Sozinha no palco, Denise é simultaneamente a rainha da Escócia, Mary Stuart, aprisionada e condenada à morte, e a própria prima, Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Durante 50 minutos, há muito humor, palavra e gesto, num espetáculo que não tem tempo cronológico, dimensão espacial ou geografia determinada. Nascida em Irati, descendente de ucranianos, Denise começou a carreira em 68, enquanto cursava Sociologia na PUC do Paraná e jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Depois de trabalhar no Rio de Janeiro e em São Paulo, mudou-se para Londres em 77, onde especializou-se em mímica e desenvolveu seu estilo próprio de performance solo. Já no início da década de 80, foi para a Califórnia, onde continuou seus estudos e chegou a montar o seu segundo solo, Elis Regina. Em 82, fez parte do elenco da novela aqui da Band, Ninho da Serpente. Já em 87, apresentou Mary Stuart em Nova
Nova York, onde, devido aí ao grande sucesso, foi convidada a fazer outras 2 peças. Em 93, recebeu o prêmio da Fundação Guggenheim de Nova York e publicou o romance Amanhã Será Tarde, Depois de Amanhã Nem Existe, adaptado mais tarde para o teatro solo. Retornou ao Brasil e apareceu em diversas de suas próprias peças, nas quais ela foi diretora e coreógrafa. Denise Stoklos foi a primeira atriz brasileira a se apresentar em Moscou, Pequim e na Ucrânia, e já representou suas 20 peças em 7 idiomas, apresentou-se em 30 países e escreveu 7 livros. Uau, que trajetória da Denise Stoklos, hein? Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Bandeirantes em São Paulo a atriz, coreógrafa, diretora Denise Stoklos. Tudo bem, Denise? Como que você tá? Seja muito bem-vinda, hein? Ótimo, Danilo.